Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aí do outro lado acompanhando mais uma produção do nosso Santo Flow. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Seja bem-vindo a esse momento maravilhoso. E eu quero convidar você a sentar nessa mesa em mais um episódio da temporada São Paulo. Nós estamos aqui dentro da Canção Nova, num lugarzinho que a gente arrumou muito aconchegante para que a gente pudesse gravar. E assim, hoje nós teremos um dos testemunhos mais impactantes que já passaram por aqui. É realmente uma conversa de muita importância que você precisa compartilhar. Geralmente eu peço 5 pessoas e 5 grupos, que você pega o link que já está aqui nos comentários, mas hoje eu vou pedir 10. Tá certo? Hoje eu vou pedir 10 para que a gente possa alcançar mais pessoas com esse testemunho muito especial, com essa pessoa maravilhosa que nós vamos conversar hoje aqui no nosso Santo Flow Podcast. Então, eu estou falando aqui, já é para você pegar o celular, está parado aí? Vamos lá, não, brincadeira. Mas vai pegando o celular, se você está na TV, pega aí o celular rapidinho, 10 pessoas, 10 grupos, manda esse link e você coloca assim, um testemunho impressionante, porque realmente vai ser uma conversa muito especial. Eu recebo com muita alegria, com muita honra, a Lilian de Maria. Ela é missionária, celibatária, consagrada da Aliança de Misericórdia e também vocalista, ministra de música da banda Acorde. Ministério ou banda? Tanto faz. Do Acorde. Acorde. Talvez músicas que você já escutou por aí, que está na voz da Lilian, que você não associa, você vai associar hoje, mas eu quero acolher a Lilian com muita alegria aqui. Seja bem-vinda ao Santo Flow. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Olha, gente, eu via, sabe aquela passagem, né? Hoje meus olhos te viram, né? Eu assisto o podcast, eu sou muito feliz, viu, com esse podcast na Igreja Católica. Tenho muito orgulho de vocês, muito parabéns e uma honra estar aqui, uma honra. Eu já falo para os padres da Aliança que a gente precisa fazer um contrato entre o Santo Flow e a Aliança, né? Já está feito, né? Praticamente, né? Ele está pegando todo mundo. Mas é porque na Aliança tem testemunhos muito especiais e eu também tenho o meu coração dentro da Aliança, todo mundo sabe disso e sou feliz pra caramba por isso. Mas sinta-se muito acolhida, seja bem-vinda. E estamos aqui na Canção Nova por ocasião do Secreto e aproveitamos para gravar aqui esse episódio na nossa temporada São Paulo. Mas vamos só para explicar para o pessoal, quando se fala celibatária, é uma consagração de leiga consagrada, como que é essa consagração que você fez, e tem outras também na Aliança de Misericórdia. Sim, então, esse termo celibatário é exatamente isso, uma leiga consagrada. Então, eu não vou falar bem assim, certo, escrachado, né? Eu não vou casar com algum homem. Certo. Né? Então, essa consagração é minha vida inteiramente a Jesus. Então, eu sou toda de Jesus, totalmente a minha vida é entregue a Ele. Que maravilha. Então, está explicado, né? Vamos lá, como que foi o início da sua vida? Família católica, nasceu em berço católico... Como que foi? Pronto, eu sou natural de Sorocaba, interior de São Paulo. Certo. Tem gente que conhece por conta de uma dupla sertaneja famosa, né? Então, minha cidade ficou bem famosa. É Fernando de Sorocaba? Fernando e Sorocaba. É mesmo, verdade. E aí ficou famoso, Ficou né? famoso, né? Tadinho. Sorocaba não era tão conhecido. Depois ficou muito famoso. Grande compositor ele também, inclusive. Né? Grande compositor. E aí, então, minha família de igreja, assim, desde que eu me entendo por gente, o meu pai, ele, assim, ficou... casado com a minha mãe, ainda uns 7 anos sem ir para a igreja. Então, minha mãe é a grande guerreira da família ali, sabe? Aquelas histórias que a mãe tinha 3 filhos, levava um dando a mão, o outro segurava a camiseta dela para não se perder, e o outro ela levava no carrinho. Então, por muito tempo, a minha infância foi marcada, eu tenho flashes, assim, ó, a gente andando na rua, porque muitas vezes meu pai não levava também. Então, a gente ia a pé. Minha mãe era assim, você vai me levar? Não. Eu vou com as crianças. Juntava nós e ia para o grupo de oração. Então, minha mãe é de grupo de oração desde os 18 anos de idade dela até hoje. Então, pensa aí que há mais de 30 anos, o mesmo grupo de oração, a mesma rotina. Seu pai morava com a família, mas Sim. Era um pouco ausente, talvez. Exato. Eles casaram, ele não era tão de igreja. Minha mãe que era. Então, os filhos foram crescendo e a minha mãe foi colocando então, a gente na igreja. ele não era muito presente. Exato. Ele levava ela na igreja e depois ia buscar.
E aí, minha mãe até conta que ele, fechadão, assim, né? Um dia ele entrou para deixar ela na porta da igreja, porque ele viu muitos homens na igreja. Então, meu pai sempre foi muito ciumento, né? Antigamente, né? Então, ele viu os homens lá, e um dia ele falou, quer saber, eu vou até a porta para ver qual é que é, né? Esses homens, tudo em cima da minha mulher, porque a paz de Cristo, né? A gente já chega, pega a mão do irmão e já empurra para um abraço, né? Então, todo mundo abraçando a minha mãe, e ele foi lá, e um homem bem grandão pegou ele assim, oi, irmão, a paz do Senhor, né? E deu um abração no meu pai, ele ficou até assim, constrangido, né? E aí, depois de uns anos, a gente fez uma viagem, uma peregrinação para um local muito bonito, assim, estilo Canção Nova, assim, né? E aí a gente foi em família, e meu pai estava no momento de oração, o povo, uma galera, assim, uma multidão, né? Rezando, e aí o meu pai viu em volta dele fogo. E aí minha mãe começou a ver ele assim, a minha mãe não estava vendo nada, né? E ele sentiu aquela presença e ele falou assim, nossa, está queimando, e ele vendo fogo, né? Sim. E minha mãe falou, queimando, Carlos? Não, o que está acontecendo, né? E meu pai olhou, aí minha mãe entendeu. Ai, a presença de Deus está pegando Olha meu que marido. coisa. Chegou. Quantos irmãos? Você falou 3? Eu tenho 2 irmãos, Dois irmãos. homens. Ah, sim, 2 homens. 2 homens. E a idade deles? Mais do que você ou Mais menos? novos que eu. Mais novos. Sim. Tem o Kevin e o Jonathan. O Kevin é 4 anos mais novo que eu, o Jonathan 5 anos mais novo. A infância e o início da vida, 7, 8, 9, você conseguiu trilhar nos passos da igreja ou era assim meio rebelde? Como que era assim antes da adolescência a Sim, vida? E nada a convivência rebelde. com as famílias e Sim. com os irmãos? Nada rebelde, né? Acho que minha mãe, ela incutiu assim em nós uma base muito forte, né? Eu devo tudo que eu sou hoje, assim, muito à minha família, à minha mãe, principalmente, né? Sim. Então, catequese, desde a pré-catequese, aí Olha, primeira que fase, maravilha. segunda, terceira, primeira comunhão, perseverança 1, 2. Eu passei uns 9 anos, acho, na catequese, né? Depois coroinha. Então, sei tudo de liturgia por conta desses anos como coroinha, né? Sei muita coisa, né? E nem eu imaginava o quanto eu sabia. Eu Sim. acho que eu lembro até alguns números do Louvemos, Sim, das sim. músicas, sabe? 177, Sei. Maria de Nazaré. Pode procurar, Louvemos o Senhor, 177 vai ser Maria de Nazaré. Então, minha casa, né? Canção Nova, meu Deus, Cantinho da Criança. É verdade. Eu cresci escutando a musiquinha, né? Cantinho da Criança, tinha o diário. Então, minha mãe, assim, levava a gente, incutiu em nós e a gente gostava. Não era algo assim de criança, tipo, ai, que chato, né? Vamos lá. Claro que assim, no grupo de oração, quando a gente era menorzinho, a gente ficava correndo Sim, normal. fora da igreja, né? Normal. Mas depois, para nós, missa era comum, muito comum. Então, Foi cedo que começou a perceber alguma possibilidade de cantar? foi cedo, foi cedo. Acho que aos 9 anos. Meu pai toca violão, canta também. Então, meu pai sempre uma moda sertaneja, sempre teve lá em casa, os modão antigo, né? Meu avô abria a voz para o meu pai, né? O pai da minha mãe também cantava. Então, assim, em Eita! casa já era normal esse clima musical, assim. Tanto que eu e os meus irmãos somos músicos hoje. Meus irmãos tocam, cantam também. E aí, quando eu tinha 9 anos, um tio, meu irmão do meu pai, que morava conosco, pegou o violãozinho e começou a cantar aquelas revistinhas antigas, né? Sim, as revistas de cifra. Isso. E aí falava, Lília, me acompanha aqui. Ele percebeu que eu era um pouquinho afinada, e aí eu ia acompanhando ele, aprendendo as músicas. Sertanejo? Não, era rock. Rock. Rock brasileiro, legal. Titãs, Titãs, Skank, Paralamas, Engenheiros, isso, Skank. antigo, né? Meu tio pegava da época dele as musiquinhas e me dava, e eu fui cantando com ele. Aí eles perceberam uma afinação. Que coisa. Agora, como que foi ali a entrada já na adolescência? Como Sim. que era a sua vida? Era boa na escola, mais ou menos? Como que era? Eu era muito boa na escola, aluna nota 10. Minha mãe é daquelas que pega a nossa prova e põe na geladeira, né? A gente tirava nota 10, ela botava na geladeira. Então, botava? a meta, Todo mundo queria ver a prova na geladeira. a meta era tirar nota 10, independente do filho, né? Do menorzinho ao maior. Sim, sim. Tirou 9,5, ela botava também, né? Aí do 9 para baixo já era... Aí botava onde? E minha mãe pedagoga, né? Pedagoga, né? Tá. Pedagogia desde também do magistério, minha mãe fez, né? No ensino Sei, médio. sei. Então, pedagoga, sempre nos ensinou. Ela que me ensinou a escrever. Então, 3, 4 anos eu já fazia as letrinhas, já juntava a palavra, né? Então, matemática, sempre gostei. Então, aluna, assim, nota 10. Na escola, não dava um pingo de trabalho para minha mãe. Entendi. Um pingo de trabalho. Graças a Deus, meus irmãos também. Então, pode-se dizer que foi uma adolescência tranquila. Foi. Até uma certa idade, vamos. Porque é forte, né? Tranquilo.
Mas, no caso, até que idade que você considera que foi tranquila? Olha, até os 14 anos. E depois do 14, o que aconteceu? Pode Aí falar. desembestou tudo. Jesus. Ah, meu Mas Deus. como que foi uma criança sempre bem centrada, Sim. uma família relativamente equilibrada, Sim. dentro da igreja, sua mãe sempre, não é? Tudo musical, isso ajuda, né? E a música Sim. na família ajuda. E assim, como foi? A partir dos 14, o que foi acontecendo? Bom, com 14 anos de idade, na escola, assim, indo muito bem, fui conhecendo amizades, né? É um ponto aqui muito chave, assim, na nossa vida, né? A gente costuma, quando a gente é jovenzinho, adolescente, falar, não, mãe, para, né? Meus amigos, é de boa, né? Então, tanto na escola, quanto no grupo de jovens de dentro da igreja, então, no próprio grupo de jovens, que eu participei desde pequena ali, né? Fui crescendo junto com a galera. O que começou a acontecer no nosso meio do grupo de jovens, né? A gente se reunia no sábado e rezava ali um Pai Nosso, Ave Maria, em nome do Pai, e começava a bater papo, canta uma musiquinha ou outra, de animaçãozinha, mas nada muito profundo na vida com Deus. A gente não adentrava numa intimidade, né? Então, os papos vão mudando, os aniversários, ao invés de ser na casa da família, já começou a ser em outros ambientes. Aí faz uma chácara para comemorar os anos de grupo de jovens que se tinha. E aí as conversas foram mudando. Então, assim, eu costumo dizer que, infelizmente, dentro da igreja eu fui me perdendo, dentro mesmo. Tem até aquela parábola da misericórdia, da dracma perdida dentro da casa. Eu me identifico muito com essa parábola, né? Que depois a mulher vai, acende a luz, varre e encontra, né? Então, eu dentro da igreja, sem meus pais perceberem, por quê? Teve um fato que aconteceu que foi o chave, assim, né? Acho que eu estava de 14 para 15 anos, e aí um amigo do grupo de jovens ia fazer o aniversário dele num barzinho. Eu nunca tinha saído, como eu falei, até então, tudo tranquilo, né? Nunca tinha saído, eu não sabia que existia um mundo, eu não tinha ideia. E aí, esse irmão convidou a gente para ir, eu e minhas amigas. Eu falei, nossa, vou pedir para minha mãe. Aí cheguei nela, falei, mãe, eu posso ir no barzinho, aniversário do fulano, que é filha da ciclana, né? E minha mãe falou, não. Aí eu virei as costas, e aí veio um pensamento assim, fala que você vai dormir na casa da sua amiga. Aí eu voltei na mesma hora. E dormi na casa da fulana? Ela falou, pode. Ali eu falei, nossa, consegui, porque eu vou... Aí pronto, fiz minha malinha já com a roupa de sair. Fui na casa da fulana, a gente se trocou, foi pro barzinho. Quando eu cheguei no barzinho, vi fumaça, vi luz, som, aquela coisa, né? Que parecia que eu estava entrando em outro mundo. A galera tomando, a galera fumando, gente do grupo de jovens que eu nem imaginava que fazia algumas coisas. E eu olhei e falei, meu Deus, onde eu estou? Mas a galera estava ali. Sim. E a galera que os eu seus conhecia. Amigos, os seus colegas. Né? Né? Eu pensei, será que eu sou anormal? Ou eles são anormais, né? E aí, depois daquilo, eu cheguei na casa da minha amiga, meus pais estavam no portão já, esperando. Nossa, que clima maravilhoso. Não, a mentira tem perna curtíssima, né? Tem. Nesse dia eu descobri essa chave, né, da mentira que tem perna curta. Mas também, Guto, eu peguei o costume de mentir. Eu peguei esse vício da mentira. Então, eu percebi que deu certo. Entendi. Eu entrei no carro, minha mãe só falou, nossa, você mentiu pra gente e tudo mais, levou embora, não aconteceu nada mais drástico. A galera continuou saindo. A correção não foi tão... Não senti tanto assim, mas pelo menos eu saí, deu certo, né? E depois dali, então, era um sábado na igreja, um sábado num barzinho. Um sábado na igreja, um sábado na casa de alguém que já levava algumas outras coisas. Um sábado começou a ser sábado bar, sábado bar, sábado bar. E mentindo. Mãe, eu estou na casa fulana. Mãe, aí fazia toda uma arquitetura para todo mundo dizer, não, é isso mesmo, a gente está em tal lugar e a gente não estava. Então, chácaras. Então, a gente começou a ficar entre nós, do grupo de jovens. Então, os meninos ficando com as meninas. Aí já tinha rodado todo mundo. É até feio falar isso, mas de verdade. Mas é a realidade. Mas de verdade aconteceu. Então, minha amiga ficou com fulana, na outra semana eu fiquei com ele, na outra semana lá. E depois, eu não cantava ainda no ministério lá na igreja, mas eles cantavam. Então, eu vi aquilo, estão servindo no altar, estão cantando. Isso está acontecendo? Então, é jovem. A gente tem que viver mesmo, né? Então, começou a entrar isso no meu coração. Depois, eu conheci outras pessoas, fui conhecendo, e a amizade da escola, tinha uma menina que eu era muito próxima dela, minha melhor amiga na escola. A gente jogava bola, sempre gostei de jogar bola. Cresci com 2 irmãos, né? Sim. A brincadeira deles, eu entrava também, né? Então, jogava bem até. Hoje eu já estou enferrujada, né? Mas jogava bem. E aí, jogava bola com ela, a gente conversava, ela viajou para outro estado.
E aí, depois de uns 2 anos, ela voltou para Sorocaba, inclusive dormiu na casa dos meus pais a conheciam. No último dia dela ir embora, então, pensa no contexto, o grupo de jovens estava desse jeito. Sim. A menina vem dormir na minha casa. No último dia, quase para ela ir embora, ela se declarou para mim. Nossa Senhora. Aí eu olhei aquilo assim, me deixou em choque. E eu, Guto, fiquei no meu coração. Ela tinha uma idade aproximada sua? Tinha uma idade, 1 ano mais velha. 1 ano mais velha, É isso, certo. ela estava com 17, eu ia fazer 16, né? E aí, quando ela falou aquilo, meu coração acelerou. Não sabia se era de susto, se era de paixão também, se era o que estava acontecendo dentro de mim. E ela veio me dar um beijo e eu não recusei. Eu fiquei assim, ela me beijou. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? E aí ela foi embora para outro estado. Ela morava longe, né? E aí eu fiquei, o que está acontecendo, meu Deus, né? E aí a gente foi se falando pela internet e a gente já deixou, estamos namorando à distância, assim. Então eu fiquei muito confusa, meu Deus, eu gosto tanto dela. 15, 16 já tinha? Isso, 15, 16 anos. isso, Certo. essa idade. Então eu ficava assim, eu gosto muito dela, meu Deus, a presença dela, ela é uma amiga maravilhosa, eu confiava nela, a pessoa que eu mais confiava. Então, falei, não, é isso mesmo, estou gostando. É engraçado. Você fala que entre os amigos, né, houve ali um fica com o outro. Sim. E tal. Mas um momento ali de estar como rapaz e tudo, que a pessoa, querendo ou não, se sente atraída, pelo menos naquele Sim. momento ali e tal, se comparava ao que você sentiu naquele momento junto com ela, ou com ela foi mais confuso? Ou, sei lá, ela já havia falado isso com você, talvez sobre a homossexualidade, ela já tinha aberto o Nunca. jogo com você, e, tipo assim, houve uma... Como é que eu posso dizer? Foi parecido o que sentiu com ela e com os outros meninos que você ficava e tal? Entendi. Como que é? Entendeu? Entendi. Ela nunca tinha me falado, né? Inclusive, na declaração dela é assim, eu nunca senti isso por outra menina, você é a primeira menina que eu gosto. Ah, entendi. Entendeu? Então, eu também fiquei em choque, ela também estava e acabou acontecendo. Quando eu ficava com os meninos, era uma coisa assim, vamos dizer, normal, né? Sim. Sente atração ali, ficou com o menino e tudo mais. Quando aconteceu com ela, teve uma coisa diferente. Entendi. Eu acho que pelo sentimento que eu já tinha por ela, eu já Muita amava, proximidade, muita proximidade, tudo, né? confiança, né? Depois, eu vou te falando, né, o Claro, que foi claro. acontecendo, aí eu posso arrematar o que aconteceu dentro de mim Sim, depois. então, vamos lá. Então, ficou ali o namoro à distância. Exato. E aí, como que foi isso? Pois é. Então, a gente se falava pela internet. Naquela época, não tinha muito computador em casa, assim, né? Eu ia para o cyber conversar com ela. E eu contei para uma amiga do grupo de jovens. Tomei coragem. Eu falei, nossa, eu vou tomar uma bem E aí? grande, mas eu fiz isso. Estou pior que eles, eu pensei, né? Sim. Eles estão ali bebendo, caindo, né? Eu estou pior que eles, né? Eu tô pior que E aí, ele. quando eu contei para minha amiga, ela falou, nossa, Lilian, que lindo! Eita! Uau, eu super te aceito. Aí ela me abraçou, chorou comigo e eu estava tensa, né? E uma outra que eu contei que também era muito próxima a minha ficou chateada. Aí falou assim, ai, Lilian, não sei se eu concordo, ficou confusa, né? E aquela que aceitou falou, escreve no seu diário, nossa, escreve, conta como foi o sentimento. E eu coloquei, externei aquilo, né? E realmente eu coloquei assim como eu estava totalmente apaixonada, era isso para a minha vida, era isso que eu buscava na minha vida, que eu estava tanto procurando por aí, não achava, e aí comecei a escrever, né? E minha mãe pegou meu diário e leu. Nem imaginava que ela ia fazer isso, mas ela fez. Então, primeira conversa com a minha mãe, 16 anos, chamou eu para o quarto dela, sentou ela e meu pai nem olhou na minha cara, e minha mãe falou assim, filha, eu li seu diário, aí eu gelei a vida inteira, falei, nossa senhora. E aí ela falou, olha, você sabe o que eu e seu pai a gente pensa, você sabe sobre a igreja, você sabe, Lilian. Então, o que eu vou te pedir? Você vai agora terminar com ela, vocês não vão ter mais nada, e ponto final, né? Eu desci a rua de casa, onde tinha lá o cyber, chorando, desesperada. Acabou meu mundo. E eu cheguei para conversar com ela, falei, aconteceu uma coisa, minha mãe, meu pai, tararara. E ela, então, falou assim, mas eles não precisam saber que a gente terminou, não. Aí, de novo, a mentira. De novo. Eu pensei, falei, nossa, é verdade, ela tem razão. E aí, a gente continuou namorando à distância. Só que eu fui abrindo meu coração para algumas pessoas que foram aparecendo no caminho. Então, uma amiga veio dormir em casa
E aí eu falei, olha, eu não aguento mais, eu preciso te contar uma coisa. Ela falou, pode contar. Eu contei. Aí ela falou assim, eu também. Eu falei, não. A gente até acendeu a luz do quarto. Quê? Mentira, eu aqui morrendo sozinha e você também, você nunca me contou? Ela, pois é, então eu também estou me descobrindo. Então a gente começou a se descobrir junto, né? E ela falou, inclusive eu tenho alguns amigos, vou te apresentar. Eu falei, legal. E comecei a entrar nesse meio. Entendi. Aí eu comecei a participar somente desse meio, né? Aí comecei a beber junto, porque todo meio, né, de rodinha, muita bebida. Aí já comecei a fumar cigarro, direto, assim. Foram coisas já gradativas, né? Fumando muito cigarro, bebendo, indo para a parada gay. Então, comecei a ir para a parada gay lá do interior de São Paulo, para conhecer, deixa eu ver o ambiente que eu estou entrando, né? Enquanto isso, namorando a menina à distância, todo dia lá, falava com ela e tudo mais, né? E aí uma amiga minha, do grupo de jovens, queria ficar com um menino, sabia que o menino ficava com uma menina que era lésbica, e falou, Lilian, descobre se ela é mesmo para mim. Aí eu falei, tá bom, vou bater um papo com ela, já me sentindo há muitos anos, né? E fui conversar com essa menina, e na conversa a gente foi conversando, pegando intimidade, eu fiquei com a menina. Mas eu estava namorando à distância. E ali, para mim, foi um choque, primeiramente, eu ter feito isso, porque eu sempre, no meu coração, busquei um amor fiel. Sim. Sempre no meu coração eu queria fidelidade. Eu achava uma patifaria. Então, eu via no meinho ali um monte de coisa acontecendo. Não, eu não sou como esses, né? Mas acabei fazendo, né? Contei para a menina que eu estava namorando à distância. Falei, olha, aconteceu isso, me perdoa. Ela falou, eu não quero te ver pintada de ouro nunca mais. Acabou comigo à distância ali. Sofri, mas eu já tenho amigos e eu já sei o que eu quero para a minha vida. Então, eu vesti mesmo a camisa e eu me senti encontrada naquela situação. Quando você saía, parada gay e tudo, seus pais não ficavam sabendo? Não ficavam sabendo. Ou você acha que ficava, talvez, mas não queria acreditar tanto? A segunda resposta é melhor. Eu acho que eles estavam vendo já o que estava acontecendo, mas não queriam acreditar. Seus irmãos trataram como essa situação? Olha, meus irmãos, falar deles para mim é um amor muito grande, né? Porque eu lembro quando eles foram descobrindo, foram ouvindo meus pais em casa falando, os dois, assim, não me apoiavam nessa escolha, mas sempre deixavam claro, olha, a gente ama você. Olha só. A gente ama você. Eu acho que meus irmãos são as pessoas que mais souberam, vamos dizer assim, entre aspas, lidar com tudo isso. A gente sempre foi muito cúmplice, muito amigos, né? Eu e meus irmãos. Então, escutar isso deles, assim, me dava um alívio ali, porque eu sabia que o dia que eu assumisse ou acontecesse alguma coisa, ia acontecer um rompimento muito grande na minha família. Meu pai, coordenador de Ministério de Música, minha mãe, coordenadora de grupo de oração. Né? Então, na cidade de Sorocaba, o grupo de oração deles era conhecido. Né? E aí tinha família bonita, linda, e os filhos, que não estava tão bonito assim. Não estava tão né? assim. Então, me enfiei nesse mundo depois disso, né? Que acabou esse namoro. Então, me enfiei depois que fiquei com essa menina. Eu percebi que eu sentia atração. Eu percebi que era mais natural para mim a atração em mulher do que em homem. Então, convivendo ali no meio, não que eu buscasse assim, deixa eu ver se eu me atraio, deixa eu ver. Não. Acontecia de você encontrar pessoas conhecidas nos bares, nos lugares, e como que você se sentia algum conhecido da família? Acontecia isso, não? Acontecia. E você de boa? De boa. Eu acho que, na verdade, eu já estava esperando o momento que alguém falasse logo. Não ia ser eu que ia falar, né? Mas para os meus pais logo falarem, porque eu queria logo assumir isso para mim. Então, nesses anos de escondido, foram 2 anos só escondido, 16 a 18, né? Porque depois meus pais descobriram, né? Na época a gente usava o MSN, né? E aí minha mãe foi no histórico do meu MSN. E o que acontece? Nesse meio tem muita droga. Então, eu ia para barzinho e aí lá tinha uma galerinha cheirando cocaína. E eu falei, não vou entrar nisso. Como eu falei, os meus valores eram muito fortes, né? Eu tinha uma base muito forte, né? Então, eu queria fidelidade. Eu falei, bom, se for para ficar com alguém, mesmo que seja mulher, eu quero ser fiel, vou namorar sério, né? Não vou ficar com essa patifaria, não, né? E aí, droga, mesma coisa. Eu tinha valores ali, incutidos dentro de mim. Mas os meus amigos, teve uma amiga minha que perdeu um irmão e ela estava fumando maconha do meu lado, assim, eu nem com vontade, eu no meu cigarro, de boa. E ela falou, Lilian, fuma comigo, hoje eu perdi meu irmão, olha só, fazem tantos anos que eu perdi, é hoje e tal. Eu falei, não vou fumar, não vou. Ela falou, fuma. Eu falei, ai, que saco, né? Peguei, fumei o beck, eu gostei.
Ai, que raiva. Eu gostei da maconha. E aí, fumei a maconha, falei, nossa, e estava escutando uma música, pronto. Maconha todos os dias. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer uma viagem na praia, o presente que eu ganhei, que a galera sabia que eu gostava muito, era um maço de cigarro vazio, sem cigarro, com um monte de cigarro de maconha. Ah, meu Deus. Nossa, a hora que eu ganhei aquilo, juro, eu estava muito feliz. Eu falei, meu Deus, o que vocês fizeram? Nossa, o maior gesto de amor do mundo para mim. Porque eu sentava na areia, fazia assim, pegava já bolado, né? Tinha todo o trabalho de bolar, odiava bolar beck. Pegava, acendia e ficava lá na beira do mar, fumando, bebendo, de boa. Olha só. Estava desse jeito. 18 já, por aí, não? 17 para 18. Você conheceu a maconha. Exatamente. Então era todo dia. Todo dia. Como você custeava isso? Não custeava. Não custeava? Meus amigos tinham. A rodo. Inclusive, essa minha amiga que fez todo esse maço de cigarro de maconha para mim. Não, era Olha que incrível coisa, né? o quanto de droga a gente tinha. E eu nunca gastei dinheiro com droga. Eu posso falar isso de boca cheia para você. Meus amigos tinham. Entendi. Nesse dia, eu lembro que eu vi, ela comprou pra gente ir pra praia, ficou um montão na areia. Eu entrei até no quarto, ela estava fazendo. Ela, sai daqui que é uma surpresa. Eu falei, nossa, já vi a maconha. Eu falei, ótimo, faz aí, né, a surpresa. Olha que coisa, Muita hein? maconha, muita maconha. Depois entrou a cocaína. Estava numa parada gay, a galera fica à base de cocaína. Uma amiga falou, vai, só dá um tapa, não sei o quê, experimenta. Falei, beleza, experimentei. Eu sou um trem ruim, viu? Ai, meu pai, porque tem coisa que eu luto experimento e falo, ai, nossa, para minha vida, né? Eu sou intensa, né? É 0 ou é 100. Eu sou dessas, né? Cocaína, puf, né? Fui para um campeonato de futebol, isso já com 18 anos de idade, jogando. A gente foi jogar, acho que era só a fachada, porque era muita bebida, droga. Eu estava namorando, na época, eu lembro que eu terminei o namoro ali perto do campeonato, mas fiquei fiel, porque também a menina jogava, então falei, vou ficar na minha. Mas era muita droga, muita droga. Eu lembro que eu fiquei 3 dias virada na cocaína, virada. Teve uma noite que a pessoa acordava a gente estava dormindo lá numa sala assim, do ginásio, a cocaína lá, ela fez a fileira, tudo prontinho para mim, fala sério, né? Olha. Tudo bolado, a fileira tudo feitinha, ela pegou o cartão, arrumou a fileira, e ela ia chamando por nome, porque a galera estava borregada já, caída, assim. Aí ela falava, fulano, sua vez, ciclano, aí me chamavam, o meu apelido era Zuca. Tinha uma novela na Globo, da Cabocla, aí você dá risada, né? Porque a aparência sua. É né? isso mesmo, isso mesmo. É. E aí falava, Zuca, sua vez. Mas não era uma índia, era? Era uma cabocla, Uma né? cabocla ali, E aí, uma vez eu parei numa banca de jornal, tava a revista do lado. Nossa! Aí meus amigos, Olha ela! pronto, Eu lembro. já era, época de escola, fiquei com o nome Zuca, né? E aí falava, Zuca, sua vez. Aí eu ia lá, cheirava. E aí chegou uma hora que a menina falou, fulano, vem. Ele, putz, quero mais não. Ciclano, vem. Zuca, vem. Eu fui, uma. Ninguém mais vai? Eu falei assim, ninguém mais vai? Não, tinha umas 6 carreiras. Nossa! Olha, Senhora. eis aqui uma pessoa insaciável, Guto. Insaciável. Eu fiquei trilouca, 3 dias, varada. Minha amiga que me apresentou a cocaína, ela foi no campeonato porque ligaram para ela, falando, olha, a Zuca tá louca aqui, ó. E aí ela foi, quando ela me encontrou num corredor, eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Ela chegou perto de mim, ela ajoelhou no meu pé. Ela olhou para mim e falou, para, por favor, para. Eu me arrependo do dia que eu te dei esse negócio. Aí eu olhei para ela, assim, bem sarcástica, e falei, cala sua boca. Que é você? Fica na sua. Eu já estava altíssima, né? Falei, não vou parar, sou imparável. Depois de umas 6 carreiras de cocaína, existe possibilidade de você ainda ficar consciente? Existe. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia, mas muito mais impulsiva. A gente fica com os ganhos muito fortes. Entendi. Eu, pelo menos, com a cocaína. Já com a maconha, você fica com os sentidos também bem fortes. Você escuta tudo. Parece que esse ar eu ia estar escutando assim, ó, já. Uau, esse ar é tudo na minha vida, né? Entendi. Eu entrava assim, a cocaína me deixava impulsiva, me deixava mais forte. Mas eu lembro eu falando para ela, olha, esquece, não vou parar, sou imparável. E aí, com 18 anos, logo após esse campeonato, que foi assim o auge assim, do meu momento de droga, muito pesado, meus pais descobriram tudo, sentaram comigo no sofá, de novo os dois,
E minha mãe falou, olha, eu vi sua conversa na MSN, e ela viu sobre droga, eu falei sobre o campeonato, eu falei que eu entrei no carro do traficante, o traficante tirou o volante e ele tinha um tijolo de cocaína. Escondido. Ele mostrou pra gente, assim, falou, vocês querem? Daí eu, assim, no banco da frente, né? Aí a galera atrás, que conhecia ele, falou, nossa, dá um pedaço pra nós, tá doido? Ele, depois eu dou. Escondeu, ficou se mostrando ali pra gente, né? Então, passei com ele, escrevi tudo isso. Minha mãe viu tudo. Ela falou, filha, a gente sabe tudo o que você está fazendo, tudo. Chega agora, chega de mentira. Eu e teu pai, a gente quer conversar com você e a gente quer orar por você. E a gente quer te fazer uma pergunta. Eu falei, ok. Sentei no sofá, decidida. E aí minha mãe falou, olha, você sabe isso. Na minha cabeça ficou blá, 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 blá. E aí ela terminou e falou, ó, eu e seu pai vamos rezar por você. Eu falei, tá bom. Aí fechei o olho. Botaram a mão na minha cabeça, eu era um iceberg. Sim, gelo total. Não, nem aí. Nada vai entrar. E eles falaram, rezaram, pegaram a palavra, eu lembro, Jeremias 13, minha mãe abriu, leu, até ela fala do cinto destruído, né? E aí, quando ela lia, eu falei, essa palavra é meu pai, né? Para mim, não. Eles que têm que quebrar essa cabeça aí, você está doido? Não. E aí, falaram, e minha mãe falou, filha, você já tem 18 anos, agora você pode escolher sua vida. Você quer continuar com essa vida ou você quer uma nova vida? E aí, na hora, eu falei, nossa, eu tenho escolha na minha mão. Eu falei, mãe, eu quero essa vida que eu tô. Eu quero. Minha mãe falou, então, ok, dentro de casa não quero nada. Não me traga ninguém, a gente não aceita de jeito nenhum, não venha com ninguém, né? Respeite a sua família. Você tem irmãos mais novos, respeita seus irmãos, respeita eu e teu pai. Dentro de casa, não. Essa fala da minha mãe, hoje, eu tenho maturidade, e eu escuto essa fala, eu acho uma fala normal. Na época, eu escutei assim, ó, vaza. Vaza de casa. Vaza, a gente não quer você aqui dentro. Porque eu entendi assim, bom, não aceita quem eu sou, e ela não falou que não aceita quem eu sou, não aceita, ela só falou, não quero dentro de casa, respeita. Eu entendi, cai fora, né? Então, aos poucos, eu fui dormindo na casa das minhas amigas, pulando de galho em galho, na casa de uma, de outra, porque eu não podia levar ninguém para casa. Né? Comecei daí um relacionamento sério com 18 anos, com uma menina. A gente começou a ir para os barzinhos, boates, só LGBT em Sorocaba. Então, se você falar assim, você conhece o que de Sorocaba? Eu conheço só as baladas de LGBTs, né? Só conheço essas. Algumas fecharam já, né? Outras novas abriram, não conheço, né? Mas só conheci assim. E aí tinha uma cantora nessa boate e um dia minhas amigas, ai, deixa a Zuca cantar, a Zuca canta. E eu, oi, morrendo de vergonha, assim, né? Não que eu tinha o dom e eu pensava assim, nossa, um dia eu vou cantar e vou levar esse ministério, né? E aí as minhas amigas, canta, fui lá cantar, cantei um reggae, eu gostava muito de reggae, cantei um reggae, a cantora da boate gostou, falou, pronto, vamos fazer o seguinte, você entra de graça aqui, você bebe com a gente e você canta uma musiquinha. Eu falei, nossa, fechou. Fechou para mim, estava tudo lindo, né? Aí eu e a menina que estava comigo não pagava, então, ó, balada não pagava. Droga, eu não pagava. Mas aí você já tinha terminado o ensino médio. Já tinha terminado o ensino ensino médio. Mas nem previsão de faculdade ali. Não. Até tentei ali fazer pedagogia por uns 6 meses, minha mãe ficou bastante no pé, porque logo que eu saí com 17 já do ensino médio para 18. Então, nesse meio tempo aí de ainda decisão de assumir a homossexualidade, eu ainda estava nesse processo do ensino médio, né? Entendi. Passando 17 para 18, 18 eu já estava na faculdade, quando meus pais falaram, é isso? Então tá bom. Aí saí da faculdade, saí da minha casa, saí de tudo. Aí foi morando de casa em casa. De casa em casa. Então começou a cantar na balada. Cantar na balada. Cantava nos barzinhos, cantava de quinta a domingo, depois foi de quarta a domingo. Comecei a receber um trocadinho, assim, mais ou menos, mas não pagava para entrar, para beber, então para mim estava tudo bonito, né? Eu ia gastar nisso mesmo, né? Ia gastar nisso mesmo. Então, elas já era por muito elas, lucro, né? elas por elas, né? Então, a minha vida de terça a domingo foi balada e segunda-feira era o meu dia, assim, de dormir até morrer, até 5 da tarde. Acordava às 5 da tarde e ia almoçar. Voltava para a cama, acendia um beck, ficava de boa. Terça-feira, balada, quarta, quinta, sexta, sábado, então, nesse domingo. tempo aí, sempre a maconha presente, maconha a cocaína presente, também. cocaína. Daí, então, até então, escondido, porque a menina que eu estava não gostava muito. Aí você ficou morando com ela.
morando com ela na casa de uma amiga. Ah, entendi. Nunca peguei uma casa assim, vamos morar junto. A gente estava ainda 1 ano de namoro. Então, o relacionamento mais sério que houve foi esse dos 18 anos. Isso, que eu fiquei 3 anos e meio com ela. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Dos 18 até os 21 anos. Isso. Jogando bola. Aí eu já não jogava tanto, mas ela sim. Ela tinha o desejo de ser jogadora profissional. Então, eu ia nos treinos dela, ela jogava lá em Sorocaba, ficava lá no ginásio, sentadinho, esperando, pegava meu cigarrinho, ia fumar um cigarrinho. A gente saía do treino, ia para um barzinho, antes de ir para um bar à noite ainda. Tinha um barzinho em Sorocaba, a gente fazia um esquenta ali, depois ia para o bar à noite. Assim foi minha vida, nesses Até 3 anos. Os 3 anos. Exato. Mas desses 3 anos, o processo foi que você continuou da mesma forma ou quando terminou com ela, já foi o período em que você foi conhecendo novos caminhos? Exato. Na verdade, eu terminei com... na verdade, ela terminou comigo depois que eu conheci novos caminhos. E como que foi? Pois é. Que loucura, né? Imagina, eu estou tentando Ai, ver assim, meu Jesus, Deus, quem que que conseguiu... saída. Não, e quem conseguiu levar, né? Porque pela sua personalidade, né? Só parece ser um pouco forte, né? Muito, Muito forte, muito intensa. Eu disse, meu Deus, qual foi o domador, a domadora que domou a fera para ir para algum lugar? Como que foi? Pois é. Então, 0 contato com a família. Malemar passava em casa pegar mais roupa, mas assim, eu vi um horário. Os irmãos, os 2 irmãos? Encontrava com eles, dava um abraço e um beijo bem forte. E assim, eu lembro uma vez que eu abracei o meu irmão, inclusive meu irmão mais novo, quando eu abracei ele, quando eu cheguei em casa, ele me avisou, Lia, a mãe leu suas conversas. Então, ele já me preparou para a conversa. Né? Então, meus irmãos, assim, cúmplices, não do pecado em si, sabe? Mas cúmplices da minha vida. Por isso que eu falo que meus irmãos, olha, é a minha paixão, assim, até hoje, né? Então, eu ia lá em casa, dava um abraço neles e saía. Uma vez, minha mãe ligava muito para mim. Ligava, eu não atendia, nunca. Uma vez eu atendi. No meio do rolê, oi, mãe. Ela falou assim, seu irmão está muito doente. Qualquer dia que você quiser e se tiver interesse, passa aqui para ver ele. E era o meu irmão mais novo. E isso me pegou. Fui correndo para casa, meu irmão em febre, suando no sofá. Eu cheguei e falei, oi, Jô. Dei um beijinho na testa dele. Ali está aqui. Dei um beijinho e fui dormir. Dormi naquele dia em casa. Ele me acordou no outro dia de manhã. Oi, Li, super bem. E aí, aquilo mexeu comigo na hora? Não, nem entendi nada, né? Aí eu peguei, ai, que bom, ele está melhor. Tchau. Né? Foi assim, graças a Deus, né? Nossa, não aconteceu nada de ruim, saí fora, né? Minha mãe fez cirurgias, assim, muito pesadas, fez bariátrica, que precisou de ajuda. Eu consegui ficar uns dias ajudando ela, depois eu não aguentei mais e saí fora, né? Então, ok, 0, assim, esse contato de escutar alguém falando, filha, você pega a roupa no varal para a mãe? Sim. Filha, busca a toalha. 0 isso. Eu tinha, assim, minha vida, minhas amigas ali, casa delas, de boa. Família delas aceitava tranquilamente, então não tinha problema nenhum. Era assim, né? A gente fumava, inclusive, maconha no quarto da minha amiga. Teve uma vez que eu saí para ir no banheiro do lado de fora, a hora que eu voltei na porta, eu vi a fumaça. Assim, eu falei, caraca, entrei no quarto, né? Falei, nossa, obrigada, gente, né? E fui fumar. Nossa. Desse jeito. E aí, uma tia minha, irmã do meu pai, ela se aproximou de mim uma vez e falou, filha, vem dormir na minha casa. Falei, tia, eu não posso. Então, minha família toda já sabia, eu assumi para todo mundo, não posso porque eu namoro a menina. E aí ela vai vir dormir aqui final de semana. Então, eu não vou deixar ela dormir em nenhum lugar. E eu dormi na sua casa. Minha tia falou, traz a menina. Olha. Só que minha tia é de grupo de oração, pregadora. Aí eu falei, nossa, a igreja está abrindo a cabeça. Até que, enfim... A igreja está abrindo a cabeça, maravilha. A igreja tem 2000 anos, eu com 19 achando que... Né? Nossa, a igreja está abrindo a cabeça, até que enfim uma cristã decente. Olha só. Falei, tia, mas... Nossa, não é chato para a senhora? E o tio, os seus filhos? Não, a gente ama você, não. Pode trazer. E aí, comecei a ir na casa da minha tia. Apresentei, minha tia, a menina, que legal, apresentando para a família, né? E querendo ou não, você tem um desejo de apresentar, de viver uma vida normal, né? Entre aspas. E aí minha tia super acolheu, conversou com a menina. A menina era de família Testemunha de Jeová, então, assim, da Igreja Católica, não sabia nada. Sim. Minha tia, como eu falei, de grupo de oração, sabe aquele livrinho vermelho de cura e libertação? O dela era rasgado, estrupiado, a capa caída. Por quê? Minha tia lavava a louça e virava... Entendi. Senhor, tem de piedade de nós, ladainha Nossa Senhora, ladainha do preciosíssimo sangue, ladainha não sei das quantas, santos anjos. Ela rezava o dia inteiro. Coisa linda. O dia inteiro. Aí, então, qual que era a minha rotina?
ficava a semana lá, final de semana a menina vinha, ela morava em outro lugar. E aí eu ficava lá, acordava de manhã, pegava o meu cafezinho, acendia um cigarro na cozinha da minha tia, fumando cigarro. Minha tia começava o terço. Pai Nosso no céu. Aí ela me responde, responde, Santa Maria, me ajude. Aí eu, Santa Maria, por de Deus, rogai por nós pecadores. Aí ficava com a fumaça do cigarro. Agora, na hora da sua morte, amém. Falei, nossa, tia, cara, se eu soubesse, né? Desse jeito. Aí eu, tá bom, vai, Santa Maria, Mãe de Deus. Quando eu vi, eu tava lá com ela. Rezando com cigarro e tudo. Terceiro mistério, quarto mistério, quinto. E a ladainha, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Eu, meu Deus, não dá tempo de fumar um cigarro, tá acabando o cigarro. E aí eu ia respondendo e minha tia o dia inteiro. E aí a gente, o dia inteiro na casa da minha tia, recebeu oração. O dia inteiro. Eu ficava, meu Deus do céu, né? E a menina junto, ela apresentava, minha sobrinha aqui, na namorada dela, não sei o que lá. E uma vida familiar, entre aspas, normal, né? E aí aquilo tocou muito o meu coração, porque eu me senti muito amada. Olha que coisa. Muito acolhida, como eu nunca tinha sentido, né? E assim, não que meus pais sejam péssimos, não, tá? Maravilhosos. Não. Mas o que minha tia fez... E aí, passaram-se, então, anos que eu fiquei juntamente com a minha tia. Morando, não? Morando com ela. Morando com ela e a menina também? E a menina também. A menina vinha, né, no meio da semana, final de semana. Que idade que tinham os filhos da sua tia? Olha, se eu tinha 19, meu primo tinha 18, outra prima tinha 14, outra tinha 13. Sim. Ela foi muito corajosa. Muito corajosa. E assim, eu cresci com esses primos meus, porque, brincando. Querendo ou não, a primeira coisa que se pensa é a possibilidade de você influenciar os meninos. Com certeza, né? Com certeza. Mas você chegava a tentar alguma coisa assim? Não, você ficava na sua... Não, sempre respeitei. Não conversava com os meninos Sim. e tal? Não. Acho que da mesma forma que eu queria respeito, de ninguém você tentar me mudar, eu isso. também não ia mudar ninguém. Entendi. Então, eu queria só respeito. E nem a menina que você namorava? Nada, não. Muito respeitosa também. Inclusive, ela começou a rezar o terço, porque minha tia enchia o saco, né? Aprendeu as continhas, tudo. Começou a rezar o terço. Rezar o terço. Aí o que acontecia? Lá era um lugar que eu podia trazer minhas amigas. Então, ô fulana, vem cá um dia aqui, ó. E parava lá, tum. Minha tia pegava a menina de canto, conversava. Aí a menina abriu o coração. Ai, tô passando por isso, tia. Todo mundo chamava de tia. Sim. Passando por isso. E minha tia, nossa, deixa eu orar por você, deixa. Minha tia orava pela menina, amém, Deus vai te fortalecer. E minha tia profetizava, mulher de ciência, de cura, libertação. Minha tia dessas potências aí, né? E ela profetizava, as meninas que fazia, voltava. Tinha vez que eu estava fora de casa, mandava foto. Olha quanto quem eu tô. Com a tia. A tia de todo mundo. Minha tia com a gangue toda. Todas as minhas amigas começaram a frequentar a casa da minha tia. Uma pessoa amável, acolhedora, né? Nessa época, meu tio foi preso. Porque ele trabalhava no SAI, é um lugar que cuida de água e esgoto, né? E ele levou droga dentro da cadeia feminina. Foi um laranjão. Levou lá uma porçãozinha de droga que já foi preso. Então, eu acabei assumindo também. Minha tia assumiu minha vida por um lado, porque quem trabalhava na casa era o meu tio. Quando ele foi preso, minha tia ficou desassistida. E aí? E eu, então, comecei a assistir minha tia. Trabalhando. Né? Trabalhando. Aí eu comecei a trabalhar nessa época numa escolinha, voltei lá, né? Eu fazia pedagogia, então trabalhava numa creche, e aí pegava o dinheirinho, comprava lá as coisinhas que ela gosta. Tocava comida, à noite ainda não? Tocava à noite, voltava, horário que eu quisesse, tinha chavinha, o que eu quisesse fazer, eu podia fazer, mas eu também comecei a assumir a vida dela, né? Por conta dessa troca de acolhida, vamos dizer assim, né? E aí, então, tinha casa cheia de amigas minhas, homossexuais, muitas, minha tia... Inclusive, até hoje, tem contato com muitas delas, né? Minha tia é uma pastora incrível, assim, né? Maravilhosa. E aí, um dia, minha tia, então, perguntou se a gente não queria ir para o grupo de oração junto com ela. Aí eu falei, ai, tia, aí você pegou numa ferida minha, porque era o grupo de oração dos meus pais. Falei, não vou, vai ser uma afronta. Eu chegar de mão dada com a menina lá, e eu vou chegar de mão dada, né? Eu não vou chegar normalzinho, né? E aí minha tia falou, não, filha, mas vamos comigo, é que hoje eu vou lá, eu queria muito você. Numa quinta-feira, falei, ai, tia, quinta-feira, né? Depois você sai pro rolê. Falei, tá bom, vou chamar as meninas. Chamei mais 4 meninas comigo, e eu cheguei lá no grupo de oração, sentamos lá no fundo. Ai, eu fiquei gelada, aquele grupo de oração inteiro, meus pais não se aproximaram. Nossa. Eu também não me aproximei, porque eu também não queria desrespeitar, sim, claro, né? Não queria fazer uma afronta, que eu já achei que minha presença já estava fazendo, né? Teve pregação, nem sei o que pregaram, o que rezaram, nem lembro disso. Olha só, a única coisa que eu lembro, uma senhorinha de saia até o pé, com uma bata, chegou no final do grupo de oração e falou assim,
Eu sou da Aliança de Misericórdia, eu me chamo Graça, e a Aliança tem uma casa aqui do lado dessa igreja agora, nós chegamos em Sorocaba. E nós vamos ter uma vigília aqui nessa igreja amanhã, das 10 às 5 da manhã. E aí, foi muito interessante, porque minhas amigas eram uma da família Testemunha de Jeová, outra família presbiteriana, a outra era nada com nada. Eu, que estava desse jeito, né? Desviado, como dizem, né? E minha tia, e aí minhas amigas, da ponta até chegar em mim, foram se cutucando. Vamos nesse negócio? Vamos nesse negócio? Vamos nesse negócio? Vamos nesse negócio? Bateu em mim. Aí, quando eu olhei, estava todo mundo me olhando. Aí eu falei, que foi? Elas, a gente quer ir nesse negócio. Aí eu comecei a rir. Falei, a única que sabe de vigília sou eu, né? Falei, nossa, é muito chato, é a noite inteira. É rezar, sabe? Rezar isso, a noite inteira. Elas, a gente quer ir. Olha. Aí a minha tia, vamos então, eu vou com vocês. A noite toda chama atenção, né? O que é esse negócio, né? E minha tia, eu vou com vocês, vamos. Aí eu, pela minha tia, eu olhava minha tia, oh, meu Deus, aquela carinha, né, de, oh, meu Deus, de amor. Eu falei, ai, meu Deus. Eu falei, tá, vamos, ok, né? Acabou essa quinta-feira, fomos pro rolê, barzinho, bebê, pá, som, não sei o quê, pá. Chegamos em casa mais tarde da noite, né, e tudo mais. E na sexta-feira, então, dia 2 de setembro, eu lembro de 2011, a gente foi nessa vigília. Chegamos lá, eu conheci os missionários. Eu lembro que na hora do salmo da missa, e aí uma missionária estava cantando, já chamou a atenção de todo mundo. Ela já se olhou, falou, nossa, canta bem, menininha ali, né? Outra missionária no violão. E aquilo eu falei, olha as mulheradas tocando violão aqui, que legal. E aí, no intervalo, as missionárias vieram igual um trem, parece que nunca tinha visto jovem na vida, eu acho, né? E viram a gente, vieram correndo. E aí, como é seu nome? E aí, olha que interessante. Eu me chamava Zuca desde os 14. Zuca mesmo. Em casa, não escutava meu nome. Minha tia me chamava de sobrinha. E aí, a missionária perguntou, qual é o seu nome? Até eu lembrei meu nome. É Lília, meu nome. Ai, que nome bonito. Eu falei, não, é Lília mesmo, gente. E aí, cumprimentou todo mundo. E os missionários muito legais. Ô, raça, para ser legal, né? Ai, que maravilha. Que coisa. E aí, aquilo me atraiu muito, né? Eu sou muito atraída por amizade, muito, né? E aí, super legais. Aí eu pensando, nossa, quando elas souberem que a gente é... Eram quantas? Eu esperando, assim, o momento de tomar um chute já, né? Eram quantas? Nós estávamos em 4. Certo. 4 amigas, né? E aí, elas conversando com a gente, querendo saber as coisas. Eu, ai, meu Deus, muito, muito invasivo, né? Tá fazendo muita pergunta já, né? E eu com a aliança de namoro, assim, aí eu falei, elas vão perguntar quem eu namoro, eu ficava escondendo a mão, assim, sabe? Ai, meu Deus do céu, né? E aí elas começaram a contar do trabalho. Em Sorocaba tem a casa de triagem feminina, mora a casa de acolhida lá, e aí criança, e aí vai visitar um dia a nossa casa, a gente, tá bom, nós vamos lá, né? Eu, ai, meu Deus, né? Tinha muita gente na vigília? Tinha muita gente na vigília. A igreja estava cheia, E né? aí eles falavam o que estavam fazendo, e aí como é que foi? Exatamente. Aí fizemos a vigília lá, tudo mais, saímos na rua rezando pela rua, né? E aí tava rezadeira igual a minha tia, né? Rezei também. Falei, Deus fala comigo aqui, Quem falou? E eu já tinha firme no coração que Deus me amava do jeito que eu era. Sim. Independente. E eu tinha firme no coração que, independente da minha vida, Deus podia agir através de mim, né? Então, a gente foi rezando na rua, voltamos à noite, agora partilha, era 5 da manhã, era todo mundo, né, já bêbado, né, de sono. Partilha aí como foi a gente. Foi legal, né? Aquelas jovenzinhas, né? Foi legal aqui, que bom. A gente ficou feliz de estar aqui com vocês, a gente se sentiu muito acolhido, né? Elas, que bom, voltem sempre, aquela coisa, né? A missionária pegou nosso telefone e aí, viu? Vou buscar tal providência, posso passar aí e pegar você para você ir comigo? Viu? Aqui em casa, não sei o quê. Tá precisando de tal coisa. Começou a envolver vocês. Começou a envolver. E aí tá faltando isso. Cheguei na casa delas, assim, eu lembro, fui de shortinho, blusinha bem curtinha, né? Chegamos lá, eu achando que tava fingindo super minha vida. Nossa, eu falei, agora, tô fingindo, elas nem sabem quem eu namoro aqui, Não, achando que eu tava arrasando, né? E hoje, como missionária, você já tem a certeza que elas já estavam vivinhas da Silva. Meu Deus, Entrava na casa com a namorada aqui, vamos Fica aí de boa. Aí, vamos fingir, nós somos amigas, né? E as missionárias lá cumprimentavam a gente, aquela coisa assim, de verdade, Guto, eu senti um amor. Aí, outro estágio de amor. Quando, então, eu entrei na homossexualidade e me descobri, assim, eu falei, nossa, isso aqui é pra mim. Foi um amor que eu encontrei. Esse outro, agora, amor, eu falei, peraí, mas tem um ponto aqui. Quando elas souberem da minha vida, aí nós vamos fazer a prova dos 9, se é amor mesmo ou se é só fachada, né? Sim. E aí, então, beleza.
Passou isso, elas me convidaram para um encontro chamado Talitha Kum. Aí já era. O famoso encontro, né? E aí, então, inclusive hoje, neste dia, aqui, dia de Nossa Senhora das Graças, a gente está aqui no secreto, né? Fazem 11 anos. Olha que 11 lindo. anos. Providencial, então. Providencial. Eu senti um presente de Deus para mim. Bom. E aí, ok, cresci na igreja. Então, gente, eu já sabia todas as pregações. Entendi de liturgia. Tudo. Amor do Pai, tudo que tem lá. Não posso falar muito do Talitha Kum, que é um secreto. É secreto. E aí, então, Talitha Kum rolando, foi eu, mais 2 amigas e o meu irmão do meio, estava namorando. Inclusive, foi muito bom para mim que eu convivi um pouquinho com ele lá no encontro. A gente já tinha perdido, assim, né, o contato master, né, como família. E aí, então, no encontro rolando, pregação, aí a oração, parará, e eu, assim, já sei disso, já sei daquilo, Deus me ama mesmo, é isso mesmo, e ok. Chegou domingo, eu, assim, acordei e falei, legal, mais um encontro, muito bom, vou sair daqui, maravilha. A menina que eu namorava não conseguiu ir no encontro, né? Eu pensei, depois eu vou contar para ela, quem sabe ela faz, é muito bom, né? Não, assim, um ganho, né? E aí, quase o último momento do encontro, assim, chave, momento de decisão. A missionária estava pregando e a gente estava em 90 jovens sentados no chão. E aí ela falou assim, olha, eu vou fazer uma dinâmica agora, depois da pregação dela, né? E eu estava sentada no chão, assim, encostada, olhando para ela, assim, né? Toda largada no chão. E aí ela falou, vou fazer uma dinâmica, e aí eu quero que vocês depois, se sentir no coração, façam. Mas é de liberdade, né? Ninguém é obrigado, né? Ok, ela foi fazer a dinâmica, virou as costas. Aí ela voltou de novo. Tem um jovem no meio de nós que você tem um relacionamento de namoro que não é de Deus. Aí eu olhei 90 jovens comigo, falei, banda de todo safado. Mundo. Aquele ali deve ser, ó. Aquele ali, deve ser aquele. Jamais quer cair em mim, entendeu? Não, nunca, né? 90, gente. Aí tá bom. Ela voltou, falei, graças a Deus, isso, mulher, vai, faz, você tem que fazer isso, sai fora daqui, né? E ela foi e voltou de novo, né? Deu a curvinha, voltou e falou, você não sabe que é você, né? Para você saber que é você, sua aliança de namoro está no seu bolso. E aí o que acontece? Desde que eu comecei a frequentar a fraternidade dos missionários, eu comecei a esconder minha aliança. Porque eu pensei, eles são tão perguntador, né? Vai que me pergunta quem eu namoro, a amizade vai acabar na hora, porque eu vou falar, essa aqui, ó, eu namoro ela, né? Então, foi um combinado ali da gente esconder, ela ficava com a aliança, eu não, então, tipo, ela namora outra pessoa e tudo mais, né? Então, no TK, cheguei também com a aliança no bolso, escondida, e a menina me fala isso, para você saber que é você, sua aliança de namoro está no seu bolso. Daí eu fui disfarçadamente, né, porque todo mundo ali, todo mundo já ficou, né, quem é, né? E eu disfarçadamente botei a mão assim, sabe, em cima do bolso, senti a rodelinha da aliança, falei, que droga, nem para ter caído essa aliança do meu bolso, né? Aí ela falou, olha, eu vou fazer uma dinâmica e é especialmente para você. Deus quer você, né? Aí ela fez a dinâmica, eu automaticamente me levantei. Não fui eu que levantei, Guto. Olha, uma força não fui eu. Eu não estava disposta a mudar. Não estava disposta, né? Algo me levantou, uma força mesmo. Eu cheguei na dinâmica e aí tinha um banner de Jesus misericordioso, assim, e ela falou, agora faz a sua oração aí e tudo mais, de entrega. E eu lá em cima, assim, pensando, meu Deus, né? Eu olhei para o banner e eu falei, cara, vamos lá então, é para conversar o seguinte, cara, vamos lá. Não vou terminar meu namoro. Imagina, mais de 3 anos. Não vou terminar meu namoro. Não vou parar de fumar maconha, não vou parar de usar cocaína, não vou parar de fumar cigarro, não vou parar de beber, não vou parar de ir pra barzinho. Eu fiz uma lista. Não. A última coisa que eu falei, se você quiser alguma coisa comigo, você faça. Faz você, eu não vou fazer. E eu sou determinada, né? Te falei. E aí fiz a dinâmica. Voltei, sentei pro chão, nada demais, nada de sobrenatural, nada de anjos, nada. Ok, saí daquele encontro, fui para a casa dos meus pais. Me deu um trem. A mesma força que me levantou, vai na casa dos seus pais. Eu fui. Cheguei lá, minha mãe parecia que estava me esperando. Mas ela não sabia de nada. Nem atender telefone eu atendia. E aí minha mãe, o seu quarto está ali arrumadinho. Eu cheguei, né, deitei no travesseiro um pouquinho assim, aquele cheiro, né, de amaciante de mãe, que fazia anos que eu não sentia, né? Era só travesseiro de cigarro, de casa de maconha, né? E eu deitei e falei, nossa, que cheiro bom, né? E aí levantei minha mãe, então eu fiz aqui uma comidinha para você. Aí eu falei, quem é essa mulher? Olha. Quem é essa mulher? Quem trouxe essa mulher para dentro de casa? Aí meu pai, oi filha, e aí, tudo bem? Aí eu, gente, peraí,
Mudou tudo. Opa, voltamos 7 anos? Como assim? O que está acontecendo aqui, né? E aí minha família toda mudada, meus irmãos me cumprimentando, e eu falei, meu Deus, onde eu tô, né? Ok. Aquela semana eu fiquei na casa dos meus pais. Falei, tio, eu vou ficar aqui. Senti, né, um negocinho. Falei, tão de boinha, né? Até a hora que minha mãe encheu o saco, eu vou embora, né? E aí comecei, filha, você não pode um negocinho ali para mim? Nossa, me estremecia essa palavra filha. Sim. Estremecia. Eu, nossa, peraí, eu tenho mãe. Olha só. Filha, não sei o quê. Nossa, e meus irmãos, oi, Li, não sei o quê. Eu, meu Deus, foi mexendo comigo. E naquela semana, quando eu percebi, passou o final de semana, já era o reencontro do Thalita Cum. Eu não tinha fumado, não tinha bebido, não tinha saído, eu tinha ficado só em casa. Olha. A menina ia chegar nesse final de semana, então ela veio, eu participei do reencontro, ela também participou. E aí, o final de semana, a gente ficou junto lá no reencontro, passamos ali na fraternidade, aí voltamos para casa da minha amiga, fui dormir com ela na casa da amiga, passamos a noite, eu acordei no outro dia, a menina foi embora, quando ela foi embora, aí que eu me toquei, a gente não deu um selinho. A gente não pegou na mão. Aí eu falei, eita, eu tô esquisita. Eu tô esquisita. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí eu lembrei da minha lista de não, 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 não. E a última coisa, se você quiser, você faz. Você estava percebendo que alguma coisa já estava mudando. Aí o que eu não senti de sobrenatural na hora que eu fiz a dinâmica, na hora que eu me toquei, caiu assim. Falei, ele está fazendo. Ele está fazendo. Então, tudo que eu falei, não vou fazer, ele começou a fazer. Gradativamente. Eu falei, não vou comprar mais cigarro, mas chega. Meus amigos, tem um monte, eles vão trazer, né? Nada. Droga, nada. Nada. Bebida, nada. Sair, nada. Nada. Olha só. E aí eu comecei a perceber, ele está fazendo, acho que eu preciso ajudar. Só que o namoro era o ponto crucial. Mais de 3 anos, acostumada com a pessoa, gostava da pessoa. Então, muito tempo junto, eu não ia simplesmente, viu, acabou. Sim. Pelo quê? Eu nem ia saber pelo quê. Sei lá, eu tô assim, né? E aí, ela começou a participar comigo da comunidade e a gente como amiga. Sim. A gente mesmo já foi... Eu falei, não vou. Se ela não vier, não vou. E acho que não sei se ela estava com medo também, né? E aí, passou algum tempo, ela veio conversar comigo dentro de casa, inclusive, isso foi um ponto-chave. Um dia, minha mãe falou assim, traz a fulana para dormir aqui. Nossa. Não, pare com isso. Para com isso. Eu falei, mãe, tá. Ela realmente dormiu, claro que a gente não fez nada, Sim. a gente já não estava assim como amiga. E aí, na madrugada, antes da gente ir dormir, a gente ficou na cozinha conversando, minha mãe deu licença pra gente. Aquilo, para mim, foi um ato assim, filha, confio em você. Né? Ela foi pro quarto, eu fiquei com a menina na cozinha, e ela começou a falar assim, Lilian, eu tô sentindo que eu tô atrapalhando você. Alguma coisa está acontecendo, eu tô atrapalhando você com Deus, tem alguma coisa. Deus tem algo muito forte na sua vida. Então, essa linguagem dela já foi um trabalhar da minha tia. Porque minha tia vira e mexe. Sim, vem cá, deixa eu atender a sim. oração. Vem cá, você não está bem? Deixa a tia rezar. E a minha tia rezava, né? Vinha. Sim, Ah, aliviada, que gostoso, que coisa boa. né? E aí, então, ela já estava com o linguajar assim, olha, eu estou atrapalhando você e Deus. Nossa, Goto, foi a noite que eu mais chorei na minha vida. Eu comecei a chorar, eu não conseguia responder, eu não conseguia falar. Por dentro eu estava aliviada. Sim. E, ao mesmo tempo, como que eu vou viver sem ela? Eu estava já num sentimento de eu vou morrer sem ela. Como assim? Meu apoio, segurança, confiança, tudo era ela. E, realmente, naquela noite, Deus estava falando, não, agora nós vamos mudar o apoio. Você vai ter que trocar. Se eu não encontrasse, assim, se eu não tivesse nessa transição com Deus, eu acho que eu tinha entrado numa depressão, com certeza. Eu tinha ficado com crises de ansiedade fortíssimas, porque realmente foi um desligar. Quando ela falou, eu falei, chorando, né? Noite inteira chorando, eu só concordei. E ela falou, é isso, então eu quero te ajudar com isso, tá bom? Nós vamos escolher junto. Aí eu falei, meu Deus, no próximo Thalita Cum, ela fez o Thalita Cum. E aí que foi um ponto-chave para mim, que nesse Thalita Cum, depois de 3 meses, que terminou, parei com tudo, uma missionária me chamou, e ela falou, eu quero que você pregue comigo no Thalita Cum. Eu falei, você é louca. Pregue ela. Louca, ela é louca. Até hoje ela é louca, eu falo para ela. Até hoje ela está lá. Aí ela falou, eu quero. Eu falei, tá louca, imagina, eu acabei, você não sabe da minha vida, filha, você tá doida. Ela falou, tá bom, me conta a sua vida, então. E aí contei tudo isso aqui. Aí eu já comecei do ruim, igual a confissão, né? Já joga logo o ruim para depois ir aos pouquinhos. E joguei, já eu namorava com a fulana. Você tá louca? 3 meses atrás. Eu tô aqui, ó, cambaleando e falando, meu Deus, quando que eu vou sentir? E aí, né? Como que vai ser? E aí ela falou, eu quero que você pregue comigo. E aí eu contei toda a história. Ela falou, Lília, deixa eu contar uma história, então. Agora é minha vez de contar a história. Aí ela contou a dela, era pior. Olha, dessa vez não foi. Mas ela falou assim, olha...
A Aliança de Misericórdia chegou em Sorocaba em janeiro, fevereiro de 2011. Quando que foi sua vigília? Eu falei, setembro. Ela falou, pronto, desde fevereiro a gente te olhava na rua. Olha só. Aí minhas máscaras tudo caindo, né? Aí eu, como assim? Ela falou, uai, você não andava com ela em tal rua, tal rua, tal rua? Lilian, vocês eram sumidas na rua. E aí uma vez eu passei de Kombi, ela falou, eu passei de Kombi, eu vi vocês três andando, vocês suas amiguinhas, eu olhei você no meio e falei, aquela do meio tem um negócio, né? O que vocês acham? Aí os missionários, nossa, acho que um dia ela vai vir, hein? Então, desde fevereiro até o dia que você pisou naquela vigília, Sabiam a gente de estava tudo. rezando por você e a gente falava, ó, as meninas lá, as meninas da rua. Aí, uma época, elas começaram a ver a gente na igreja com a minha tia lá, as meninas da igreja lá, as meninas da igreja. Então, elas olhavam para a gente e já almejavam a minha alma. Naquele momento, Guto, eu lembrei de todas as vezes que eu entrei na fraternidade e as bonitonas também fingiram. Sim. Eu fingi que não namorava ninguém, elas fingiam que não sabia. Ali foi a prova de amor mais forte, que daí foi outra tarde que eu chorei muito. Eu comecei a chorar e ela me abraçou. Deixa eu te dar um abraço. Eu abracei, eu chorei. Foi uma cura assim profunda, de Nossa. acolhida, sabe? Elas sabiam da minha miséria, elas sabiam da minha vida e mesmo assim não me expulsaram. Então acho que ali foi um religamento total com a igreja e falar, meu Deus, não, a igreja é mãe. Nossa. A igreja não é um carrasco, né? A igreja não chuta a gente, é a gente que se chuta dela. E com quanto tempo, depois disso, você entrou na aliança? Depois de um ano. Ah, então foi rápido, não demorou muito. Foi rápido, foi rápido. Acabou o namoro, Acabou o namoro, comecei ela a seguiu um participar. caminho, você seguiu outro. Exato, ela fez Thalita Cum, inclusive, foi esse que eu preguei. Contei no testemunho lá, a menina sentada no meu pé. Que coisa. Que cena, né? Mas eu sinto assim, Deus sempre fez isso comigo porque eu reafirmava a minha escolha. Sim. Você falando na frente dela, agora eu quero ser de Deus e vou ter que ser agora. Né? E aí, depois disso, comecei a participar da Comunidade Aliança em Sorocaba. Deu, acho que uns 6 meses, eu comecei a coordenar a comunidade, loucura. Quando me chamaram, eu falei, vocês são loucos, vocês não sabem de nada, meu Deus. Né? Mas, assim, eu troquei tudo que eu vivia, a intensidade que eu vivia pela fraternidade, pelas visitas na casa, pela igreja, pela Santa Missa, por adoração. Inclusive, já fui expulsa da fraternidade, porque eu já tinha celebrado 2 vezes. Estava indo para a 3ª vez. Celebrado como assim? Elas faziam a celebração da palavra e eu fiquei lá na capela. Aí vai ter outra. Opa, fiquei também. Ela sabe. Tá Lilian, bom. você tem casa. Vai embora, eu. Ah, não, gente, eu não queria ir embora, né? Maravilha. Então, eu troquei mesmo a vida do bar, da balada, de todos os dias, pela vida na fraternidade. Então, os missionários, assim, foram minha família, total. Agora, o seu processo foi tão especial que, assim, Nosso Senhor, Ele providenciou atos de amor, de acolhimento, assim, excepcionais para chegar até o ponto-chave. Depois de quantos anos usando droga? Quantos anos, mais ou menos? Eu estava desde os meus 16 anos, depois de 5 anos. 5 anos usando droga, bebida e saindo e tal. O ponto da homossexualidade, quando você entrou na comunidade, te deu algum medo, algum receio? E como que foi? Ou você lidou de boa com isso? Sim. Dá medo, sim, e dava medo, né? Até hoje, na verdade, assim, dá um medo, porque a gente não sabe lidar muito bem. Eu digo assim, não só as pessoas que já viveram isso, a homoafetividade, mas também na igreja, né? Então, pensa, 11 anos atrás, não se tinha muitas falas sobre isso. Eu não tinha uma referência na igreja, por exemplo. Alguém falou, esse aqui, ó. E hoje também não tem muitas. Assiste isso aqui, né? Pra Ó, isso. tá vendo esse cara aqui, ó, Lilian? Ele também viveu, ó. Vê as lutas dele lá, vê como ele faz, né? Então, você estava meio assim, cego no tiroteio. Então, como eu já cheguei dando meu testemunho, pensa, eu já cheguei assim, oi, gente, tudo bom? Eu era homossexual até ontem e agora eu estou aqui pregando para vocês, né? Então, muitos jovens se aproximavam, isso era um ponto legal, que me fortalecia muito, porque eu via, nossa, galerinha sofrendo, meu. Deixa eu me fortalecer também para ajudar eles, né? E, por outro lado, dava um medo. Eu não tinha medo, Guto, de cair, eu não tinha medo de me apaixonar por uma menina, porque também a missionária que me acompanhava me deixava bem livre. Ela falava assim, Lilian, qualquer coisa, pode me falar, não vou escandalizar, não vou constranger, eu quero te ajudar. Olha que coisa. Então, isso até me deu uma liberdade de não ficar assim, ó, teimando, medo, e cai. Agora, vamos para as perguntas. Vai. O pessoal sabe que quando a pessoa vai se encaminhando... Não, mas brincadeira. Existem as pessoas que entram na igreja, consideram que foi uma experiência, Sim. mas que
foi uma experiência que aconteceu, foi um rumo que tomou, Sim, mas que não se considera homossexual. sim, Mas existem as pessoas que entram na igreja, continuam se considerando assim e vivem a santidade, buscam a Deus e tal. Como já veio aqui uma pessoa e falou isso abertamente. sim. Em que lugar desses dois pontos você acha que se enquadra? Sim. Olha, uma vez eu estava numa terapia, né, e a psicóloga me fez essa pergunta. E aí, Lilian, né, você é homossexual ou você sente que viveu uma experiência? Eu vou te falar como é hoje em dia para mim, ok? Ok. Então, hoje, por exemplo, naturalmente, eu não sinto atração por homens, Certo. tá? Então, na comunidade, por exemplo, né, nunca me apaixonei por homem nenhum, de olhar ou me encantar, né? Certo. Agora, já para mulheres, não que eu me apaixono, eu olho, né? E tem gente, eu vou até falar uma explicação aqui interessante. Tem gente que acha assim, a pessoa viveu homossexualidade, qualquer mulher que aparecer, pronto. Já era. Aí eu pergunto para quem, né, viveu só a heterossexualidade. Isso. Então, qualquer homem você já gosta, né? Isso. Não é assim. Mas, naturalmente, eu tenho mais propensão, sim, para achar a mulher mais bonita, Entendi. de me encantar mais, né? Então, nunca determinei essa resposta assim. Eu nunca falei, eu sou homossexual e vivo tranquilamente, sabe? Acho que eu fui vivendo. Não, tranquilamente. Sem me- Sim. Da mesma forma como também um homem precisa viver o celibato. Exato, Assim, exato. Por isso que eu disse assim, tranquilamente. Sim, não, concordo com Né? você. Né? Então, Sim, eu digo tranquilamente porque eu não fiquei preocupada tanto, sabe? Assim, será que eu vou sentir? Será que eu vou cair? Será que eu vou... Então, quando eu entrei, por exemplo, eu vivo numa vida comunitária, né? Isso. A gente vive junto com várias mulheres, né? Então, o meu foco nunca foi assim, meu Deus, será que eu vou alguma coisa, sabe? Eu não foquei nisso. Quando eu entrei, eu foquei em Deus, na santidade, Jesus, certo. a vida dos santos. Nossa, como eu Santa Terezinha, meu Deus, né? Então, sabe quando você está tão focado numa vida, você já sabe tudo que você viveu. Você já sabe tudo que já aconteceu com você, né? Então, eu foquei nessa vida, né? Então, muitos que vêm conversar comigo falam, Lilian, cara, eu não te entendo, né? Porque para mim é tão difícil, eu já vejo ali um rabo de saia, ai, meu Deus do céu, meu coração já... Fala, por quê? Você ainda está focado nisso, você está só pensando nisso. O que você tem buscado? Você tem visto o quê? E isso muda muito a gente, né? Hoje eu estou na vida comunitária há mais de 10 anos, né? Eu sou da Aliança de Misericórdia Interna, desde 2013, né? Então, estou aí para fazer 10 anos já de vida comunitária, né? Então, eu fui lidando tranquilamente, porque eu tive muitos irmãos também de muita confiança. Desde essa minha primeira diretora espiritual, sempre fui dizendo a ela, né? Olha isso, olha aquilo, né? Eu acho que eu sofri mais porque as pessoas sabiam o meu testemunho. Então, vamos dizer assim, eu sentia, quando eu entrei, eu tinha um alvo na minha cabeça, eu era uma cartinha marcada. Sim. Né? Aquela na ali, comunidade perigo. ou pelos lugares que você passava pregando? Na comunidade, Entendi. mais na comunidade. Acho que Era um perigo. antes, né? Você sabia sentia como que se tinha uma placa Danger, né? Eu sou perigosa, cuidado. Cuidado, veneno, né? Então, Exatamente. imagina, né? E assim, não que os irmãos faziam isso, né? Eu estou dizendo Sim, meu você sentimento, sentia né? isso, Meu sentimento era esse, ai meu Deus, né? Só que cada vez mais, Guto, Deus me pedia, fala sobre isso. Fala. Eu lembro que quando eu entrei para a comunidade, muitas pessoas tiveram liberdade de falar comigo, homens e mulheres. Até pessoas que eu falava, olha, vai naquele formador e fala, vai naquele padre e fala, vai no seu diretor espiritual. Eu fui encaminhando pessoas, várias, né? E eu comecei a entender, peraí, mas nem todo mundo fala sobre isso. Então, quando eu entrei, eu falei, ai, meu Deus, eu já sou exposta. Né? Então, tem os seus prós e contras de uma vida exposta também, porque você paga o preço. Agora, voltando, né? Você acredita que o fato de uma pessoa tão próxima e de uma primeira experiência influenciou de uma forma forte para que você tivesse vivido a homossexualidade e que se talvez não tivesse acontecido a natural tendência, atração com homens poderia se transcorrer normalmente? Você acha que o fato em si foi a principal influência? Sim, sim. Porque com meninos, antes Sim. de você ter a experiência com a primeira menina, você sentia atração? Sim, mas nunca tive um relacionamento sério também. Mas sentia Queria assim... só, era só um... Mas, assim, por ter começado o primeiro sério ali, de você ter comprado uma briga por isso... Sim, comprado com certeza, tudo, porque era amiga, porque era amiga, próxima. era próxima Com e tal, certeza, né, com tudo. certeza. Eu acho que eu não teria tido a atitude.
Essa Entendi. atitude, se eu sentisse algo, depois não sei como seria, né? Agora eu não sei É mais, isso, né? não tem como saber. Mas a atitude em si, se eu sentisse algo, assim, eu... E até que eu acho assim, se... Eu nem lembro, assim, se já passou algo na minha cabeça, se já teve alguma coisa, assim. Eu lembro, assim, algumas coisinhas só, mas nunca alimentei, nunca. Entendi. Nunca. Entendi. Por conta também da base forte que eu tinha dentro de casa. Entendi, realmente. Aquilo ali me deu o caminho de volta, entendeu? Agora, falar isso diante de jovens, como você fala abertamente, né? É impressionante que eu nunca presenciei, mas as pessoas comentam, né? Sim. E com certeza os jovens devem arregalar logo o olho quando você começa a falar, né? A menina que canta, mas ela canta na banda da comunidade, é do acorde e tal, não sei o quê, e poxa vida, e aí, como é que faz? Eu imagino a quantidade de pessoas que já lhe procurou, que vivem a homossexualidade, e o quanto isso já influenciou na mudança de vida, ou mudança, não sei se seria a palavra, mas a adequação. Sim, numa busca maior por Deus. Uma busca diferente Sim. na vida. Quanto isso já influenciou, assim? Nossa, isso é o que me dá um gás, assim, Guto, né? Eu lembro uma vez que eu chorei com um menino, conversando com ele, né? E ele falou assim, Lilian, e se for sempre assim a minha vida? Eu senti essa atração, né? E ele estava aos prantos, eu chorei junto com ele, eu falei assim, mas por Jesus vale a pena pagar o preço. Né? Então, quantas pessoas eu já chorei junto? Eu entendo a dor, muito, né? Nossa, meu coração, assim, se derrete, né? E, assim, por todos os públicos, né? Porque a gente ia para balada, eu convivi com travestis, eu convivi com transexuais, eu convivi com lésbicas, com bissexuais, eu convivi com todo mundo. Então, se você me apresenta alguém, meu coração é totalmente derretido, entendeu? Eu não consigo olhar, não tem como, entendeu? Né? E assim, mesmo hoje, né, tendo outras posturas, hoje eu não estando no meio, não adianta. Deus me deu. É um carisma. Deus me deu, né? Eu amo, sabe? Uma vez a gente estava numa praça e aí a gente estava evangelizando, fazendo noturna lá, cantando, né? E aí a gente foi fazer um caça ao tesouro, que a gente reza e pede a Deus características das pessoas, né? E aí a gente foi rezar e Deus falou no meu coração, vai passar uma igreja evangélica no último minuto da evangelização. Fica atenta. Eu, tá bom. Não comentei nada. Estava lá tocando e cantando. Chegou o último minuto. Passou mesmo, um grupão. 20 pessoas lá, à noite, estava um frio, e cantando música de Deus. E a gente começou a cantar junto, né? Estava lá com o microfone, começamos a ministrar, começamos a louvar com eles. E aí, quando eles chegaram, eles trouxeram assim, a gente é da igreja inclusiva. Aí eu, Jesus, você só não me avisou, né? Só não avisou. Só não avisou, mas tudo bem, né? E aí eu peguei, aí uma irmã minha pegou o microfone, então vamos orar a Deus. E começamos a louvar junto, fazer uma adoração na praça. E eles, né? Um fogo, uma intimidade, vai e tal. E aí, quando eu estava orando, eu falei, tá bom, Jesus, você me avisou que eles iam vir aqui. O que você quer? O que você quer de mim? Aí Jesus falou, são seus filhos. Ai, Guto, como que você não chora? Como que você não profetiza? Como que você não faz alguma coisa? Eu cheguei na minha fraternidade, graças a Deus, assim... Mas você deu o seu testemunho lá? Você falou não, na hora não, porque daí, né, tá ia conhecendo, ser muito... não. Eu tenho que ser igual os missionários que me acolheram. Tem que ser devagarzinho. Chegar de mansinho, né? Amar primeiro, né? Sim. E aí eu cheguei na minha fraternidade e contei para todo mundo da minha casa, lá, gente, aconteceu isso comigo, são meus filhos. Minha coordenadora falou, Lilian, então cuida. Então cuida, né? Então, por isso que eu falei que antigamente, quando eu cheguei na comunidade, eu senti esse perigo, assim, mas é mais as minhas feridas, né? O quanto Deus me curou, o quanto Deus foi falando comigo no coração, quantas carências eu tinha no coração de mãe, de pai, aquela coisa que a gente vê da história, né? Interior. E hoje eu tenho muitos filhos. Eu tenho muitos filhos, né? Então, para mim, vale a pena, sabe? Hoje em dia, assim, ser exposta, pagar o preço que for. Já aconteceu N coisas, né? Podem pensar o que for. A gente tem até uma música, né? Podem até tentar me calar, mas a sua presença eu não vou sair. Que eu seja corajoso no perigo, prudente nas decisões e paciente nas tribulações, né? Então, quem levantou mesmo meu ministério de música, meu ministério com jovens, foi o próprio Deus. Nessas coisas, assim, eu não tenho muita... deixa eu ali. Deus levanta, eu tenho que ir, não adianta, né? Então, graças a Deus, hoje, assim, Deus traz muitas pessoas. E, gente, pode vir mesmo, viu? Meu Instagram é ali. Eu sempre falo pro pessoal, manda direct que eu vou responder. Pode mandar, eu vou acompanhar, vou conversar com quem for. Quantas mães, Guto, eu encaminhei para minha mãe. Porque depois que eu voltei para minha casa, eu escutei a versão da minha mãe, né?
os anos sem mim como Sim, foram, sim. né? As orações que minha mãe fez, retiros que minha mãe fez. Então, não foi à toa que eu cheguei na minha casa e minha mãe era outra pessoa. Sim. Ela Ela também. também viveu. Ela foi se confessar com o padre e falou: Padre, minha filha é homossexual. E aí? O padre ama. Mas se eu amar, ela vai achar que eu estou aceitando. O padre ama. Ele falou umas 5 vezes ama. Minha mãe chorou, voltou para casa e falou: Deus, eu não sei amar, então me ensina a amar. Foi transformada. Então, quantas mães vêm, Lília, eu vi seu testemunho, minha filha, estou desesperada. Eu falo, viu, você quer conversar com a minha mãe? Minha mãe é mulher de oração, maravilhosa, quero. Minha mãe acompanha as mães, eu acompanho os filhos. Ai, que coisa! Desse jeito. Agora, você deixa de viver uma vida de droga, né, um relacionamento na homossexualidade e entra para uma comunidade Sim. que vai te exigir outras regras, disciplina, Sim. vai te exigir muita coisa que cansa, que é difícil, né? Sim. Convivência comunitária, imagina, né, e tudo. E aquela coisa, missão do nada. E você, pela sua intensidade, eu imagino que a aliança não demorou muito para colocar coisa nas suas costas e tal, porque, né, pela firmeza, por estar ali. E como que foi todo esse processo? O que para você, no início da vida comunitária, foi mais difícil? Da vida consagrada foi mais difícil? Pesava muito como é que eu posso dizer, quando a desconfiança das pessoas, fora e dentro da comunidade. Conta para nós aí. Sim. Olha, no início da vida comunitária, assim, eu tenho lembranças maravilhosas, de muita alegria, de irmandade, de amizade. Como eu falei, me pega muito a amizade. Sim. Então, logo de cara que eu entrei na vida comunitária, o Kaique, que canta comigo, ele fez escola de evangelização comigo em 2013. Então, Olha só. a gente tem uma amizade aí de 10 anos já, né? Então, adoração junto. A gente era Francisca e Clara, né? Eu encontrei nele um irmão do meu coração, ele sabia da minha história. Então, acho que os primeiros que me acolheram foram os próprios jovens da escola de evangelização. Uma vez eu contei minha história abertamente e eles, assim, ficaram emocionadíssimos, me abraçaram. Não teve desconfiança nenhuma deles, né, em relação a nada, assim, né? Fui muito bem acolhida. Mas eu acho que o que mais me machucou, assim, no início também da comunidade, depois ao longo dos anos, alguns irmãos, assim, não é Sim, toda a sim. comunidade não, mas alguns que não sabiam lidar, sabe? Alguns que tudo era uma desconfiança. Então, ficava aquela barreirinha assim, né? Ó, vem para cá, vem para lá. Vem para cá, porque vai que... que coisa, vai que dá né? ruim. E aí eu sempre pensei assim, desde o início, nossa, se fosse alguém lá de fora tacando pedra numa casa, não dói, porque vai bater no muro, não está nem aí, né? Mas dentro de casa é difícil, né? Então, quando acontecia isso, o que eu fazia? Eu corria para o padre superior da época da formação, né? Corria, inclusive, o padre Leandro, já participou do Santo Flô, né? Sim. Eu ia lá nele, batia lá no quartinho dele, padre, deixa eu conversar com o senhor, estou sentindo isso. Estou sentindo que estão desconfiando isso de mim. Vocês querem falar uma coisa? Então fala na minha cara. Vocês acham que eu gosto da menina? Então me fala, né? Eu prefiro que me fale a verdade. E falava, chorava. E ele dizia, não, Lilian, fica tranquila. Ele sempre foi me acalmando. E isso assim, beleza, né? E eu fui percebendo que eram mais feridas minhas, porque assim, se a gente está bem, falem, Sim. né? Pode falar, desconfia, né? E hoje, graças a Deus, eu vivo isso com maturidade também, pensa, né? Acabei de chegar na vida com Deus imatura, né? Da vida de novo com Deus, né? Então, essas coisas, assim, me machucavam muito. Inclusive, né? Deixa uma dica aqui, né? Que a gente pense nas coisas que a gente fala. Né? Eu lembro uma vez que eu estava no carro com um irmão, e aí a gente passou perto de um travesti, assim, e aí ele soltou a frase dentro do carro, que nojo. Nossa. Cara, eu na hora cutuquei ele e falei, irmão, anos atrás era eu ali. Você toma cuidado com o que você fala. Né? E assim, o irmão, coitado, né? Falou, né? Na espontaneidade, eu também não consegui, não aguentei corrigir ele. Falei, toma cuidado com o que você fala, é um ser humano, é uma pessoa, é filho de Deus. Para com isso. A gente tem que ir lá e levar a graça de Deus, o amor de Deus, né? E independente, né? Não era uma pessoa interna, né? Mas independente se fosse, eu ia falar. Até hoje, seus irmãos, qualquer coisinha assim que eu vejo que não é agradável, eu me sinto doída. E eu falo, olha, gente, melhor aí nas palavras. Eu acho que não é assim. Você está certíssimo. Não é assim que faz, né? Eu acho que a acolhida é o que salva, o que aconteceu comigo, né? O amar é o que salva. Sim. Você viveu em alguma casa da comunidade que fazia o trabalho lá na Cracolândia? Esse ano, a gente está perto lá da Cracolândia, então eu tenho ido para lá na missão, muitas vezes. Na época da formação,
Muitas vezes. E como era você que usou muita droga, agora está evangelizando com eles? Você dava o seu testemunho, você fala, você acolhe. Existiriam momentos que você disse, esse eu nunca vou esquecer. Como que foi? Nossa Senhora. Primeira vez que a gente entrou na Cracolândia, eu entrei, né? A gente estava em 300 jovens, num Tecamissão, em São Paulo, camiseta tudo colorida e cantando. Sei que o teu coração dói, sei, pensa, que o mundo lhe destrói. Eu cantando aquilo, até me arrepia. Eu cantando aquilo para eles e lembrando. Era eu. Meu Deus do céu, né? Então, muita compaixão, Guto. Quando eu vou para lá, meu Deus do céu, eu tenho muita compaixão, né? E a gente sabe que o estado do crack, né? Meu Deus, é um estado que às vezes não dá nem para a gente conversar com a pessoa, né? Mas muitas vezes eu falei, cara, eu entendo você. Por muito tempo eu fui escrava também da cocaína e eles já, parece que ficam até são, né? Ô, irmã, sério? Já passei por isso, né? Então, eles te escutam melhor. Eu acho que quando a gente já passou, a gente tem um pouquinho mais de misericórdia, né? A gente tem um pouquinho mais de compaixão e a pessoa também se sente ali acolhida, né? Então, assim, experiências fortíssimas. Até hoje, né? Tem uma senhora que a gente acompanha, a Betânia, que saiu da Cracolândia. Meu Deus do céu, né? Um amor por ela, e ela também saiu, está bem. Ela estava já há 7 anos na Cracolândia e agora está morando numa casinha em Capela do Alto, e a comunidade acompanha ela, e ela morou por um tempo na nossa casa, né? Então, quando ela foi contando a história, eu também falei da minha, contamos as histórias, né? Foi um encontro, né? Porque ela também viveu na homossexualidade, e aí hoje ela escolheu, hoje eu sou celibatária. Ela fala, né? Hoje eu sou celibatária, então eu quero escolher também. Né, por Jesus vale a pena, não vou ficar com mais nenhuma mulher. Aí eu, isso aí, Betânia, escolhe que por Jesus vale a pena, né? Então, são experiências assim, Guto, fortíssimas, né? Porque você já passou por aquilo ali, você sabe o quanto cego você estava. A gente não percebe. Quando a gente está na situação, a gente não percebe. Verdade. Precisa mesmo de uma luz de Deus, né? Por isso que eu sinto que essa parábola da dracma, realmente uma hora acendeu uma luz assim dentro de mim, né? Realmente o Espírito Santo acendeu, porque se dependesse humanamente, eu não teria escutado ninguém. Não teria. Verdade. Ô, Janailson, manda só uma mensagem para a Zulene, ela está falando aqui comigo, pode mandar, avisa que já está terminando e que nós vamos permanecer no hotel, que ela tá preocupada com o horário da diária lá. E que a gente já está terminando. Agora, eu tenho 2 coisas para perguntar, tá certo, em relação a isso, porque com certeza o pessoal que devem ter tantas e tantas perguntas, e você, por ser muito já madura, já está há 10 anos na vida comunitária e tal. Mas, primeiro uma coisa, hoje você mora naquela casa que faz o trabalho em São Paulo? Isso. Mas é aquela que traz as prostitutas para casa? Não, é nessa casa. Isso, nessa casa. Como que é casa. essa experiência? Disse que vai lá, aborda onde ela está, diz quanto que é o programa e quanto tempo é. Sei lá, tal valor e é tanto tempo. E vocês pagam e levam para a Casa da Aliança. Exatamente. Como é que é esse trabalho? Então, olha, antigamente a gente fazia como? A gente chegava na rua mesmo, abordava elas e tentava rezar ali. Só que o que acontecia? O cafetão ficava de olho, era tempo de trabalho delas. Depois ela poderia ser represada. Com certeza, né? Muitas assim eram ousadas e falavam, vai, reza, né? Tô nem aí se eu tomar, né? Só que aí era efetivo também, muito, né? Mas um dia a Meire de Calcutá, uma missionária da Aliança, ela estava na frente ali de um albergue e uma moça ia sair do albergue e ela falou, mas se você sair, o horário de entrar você vai perder. Ela falou, não, é que eu preciso pagar um negócio, então eu vou fazer um programa. E aí, daí que veio essa ideia, né? A Meire falou, quanto que você precisa? Ela falou, R$50. Se eu te der R$50, você recebe uma oração e entra para o albergue e não faz o programa essa noite? E ela falou, aceito, né? E aí tinha um rapaz junto com a Meire lá e ela falou, dá o dinheiro que eu não tenho, né? Missionário, pegou o dinheiro, rezou pela mulher e ela entrou. Então, a gente acredita na Aliança de Misericórdia que uma hora que seja, na graça de Deus, Deus pode fazer muito. Né? Então, uma noite inteira, sem fazer programa, Deus pode fazer muito mais. Né? Disso começou a surgir essa ideia. Então, ao invés da gente ir na rua, o que a gente não oferece, então, esse programa diferente? A gente oferece um programa diferente para elas e a gente diz que vai pagar. Né? Assim, é mais possibilidade de vir e talvez aquelas que não aceitariam vão vir, nem que for por causa de dinheiro. Né?
Então, eles têm lá uma arrecadação somente para essa evangelização, porque vai grana, viu, gente? É caro, né? E então sai com o carro, e é interessante porque na casa fica uma mesa farta, linda, né? Frios, frutas, suco, Coca-Cola, tudo lá na mesa bem bonita para esperar elas. Então, o carro sai com o marido de alguém que ficou na casa fazendo a mesa. Então, as esposas ficam na acolhida da casa e na capela. Então, a gente tem lá um lugar na nossa casa que já é aqui a recepção delas com a comida, uma portinha que você atravessa já é a capela. Então, já ficou um trenzinho ali, né? Então, o rapaz vai só? Não, vão 2 a 3 pessoas no carro. Vão tá. junto, isso. Como é a reação dela quando entra? Quando entra no carro? Sim. Tem umas que tem medo. Medo Medo de ser sequestrada. Porque tem assim, muita gente ali, talvez não. olha, se tem 3 pessoas, já ficam meio assim. 2, elas já pensam, nossa, que programa diferente mesmo, né? 2 pessoas comigo, né? Porque muitas acham realmente que vai acontecer ali um programa no sentido delas, né? E aí, às vezes, o missionário se apresenta já, né? Oi, eu sou missionário e tudo mais. A gente está fazendo um programa diferente. Quanto que custa a sua hora? Né? Fala, R$100. Ótimo. Então, você topa ir com a gente para esse programa? Ela topa. Né? Entra. Muitas vezes elas contam para a gente a reação dela só no final, que viu assim, não morri. Tá. Olha, vocês, né, são realmente de Deus, né? Muitas já falaram para a gente assim que já aconteceu de gente fanática assim ir lá para bater nas pessoas. Então finge que é de Deus e quer reprimir, bater, dizer que vai para o inferno. Então assim, muitas têm traumas também. A gente está indo para fazer uma cura geral, né? Então, logo quando entra no carro, vocês já falam. Exato, a gente já fala. Vai conversando, e aí, sua família? Então, eu também, ó. Você vai conhecer minha esposa lá, tudo mais, né? E a cena mais interessante é essa. Eles chegam, oi, gente, essa daqui é fulana. Fulana, essa aqui é minha esposa. Né? Olha que cena, né? Nossa. Acho que elas não estão tão acostumadas assim, a conhecer as esposas. Não né? estão. As esposas. E aí a esposa levanta, colhe aquele abraço, né? E aí senta aqui com a gente, vamos tomar um café, né? Eu imagino que muitas já choram só em ver a mesa. Nossa, já ficam, nossa, gente, né? Além de pagar, vou ainda comer, né? Ficam emocionadas. Muitas precisam falar. Né? A maioria, né? Todo mundo precisa ser ouvido, né? Ninguém tem paciência hoje em dia. Então, muitas na mesa já abrem o coração, eu tenho tantos filhos, né? Numa última vez que a gente fez, tinha uma jovem de 23 anos, com 3 filhos, né? E ela sustenta os filhos dessa forma, né? Então, abre o coração e aí as esposas já falam, agora a gente queria fazer uma oração por você. Você topa? Ela, claro, né? Já está toda envolvida ali no amor, né? Pula para a capela e eu estou lá com o violãozinho na capela, esperando, né? A gente senta elas, Jesus exposto já. A gente senta elas, a gente pergunta se elas querem alguma coisa, né? Muitas pedem pela mãe, né? Alguns travestis, né? A maioria dos travestis rezam muito pela mãe, que ficou em outro estado, pela família que está longe, que faz tempo que não vê, porque vieram para São Paulo ganhar a vida, né? E mal sabem o que encontra aqui. Né? A gente encontra muito travestis e garotas de programa, né? E a gente ora por eles e, assim, é um Pentecostes, Guto. Esse momento da oração... Olha, eu estava no violão cantando para uma delas, né? E lá, né? Eu te levantarei. E aí, uma hora eu pensei, meu Deus, eu nasci para isso aqui. Minha voz é para isso aqui. Minha voz é para trazer os filhos amados, para as pessoas se sentirem amadas por Deus, né? E a gente vai dizendo do amor de Deus. É puro amor de Deus ali na capela, né? A gente fala só do amor de Deus. Esse é o maior querigma nosso lá, né? E elas são envolvidas, elas ficam desacreditadas. Muitas falam, meu Deus. Aí a gente diz, né? Agora você sabe onde é a nossa casa. Vem para cá quando quiser. Nossa casa está aberta para você. Né? E aí teve uma vez que a gente trouxe a mulher, rezou por ela, não estava dessa vez, mas eu soube. Rezaram por ela, ela viveu uma experiência fortíssima. Ela chegou em casa, ela tem marido. Né? O marido conheceu ela nessa situação. Então, ele não privou ela. Sim. Então, juntos, ela contou, nossa, eu fui numa casa, os missionários oraram por mim, fiquei tão emocionada, foi muito forte, estou até bem agora. Né? Aí ele falou, me leva lá então, que eu preciso dessa oração aí. Eu também estou mal. Né? Ela foi na nossa casa, opa, tudo bom? Meu marido aqui, né? Levou o marido, reza pelo marido, vem o marido, né? Rezou. Depois eles fizeram um encontro Caná de casais, levamos para esse encontro Caná, né? E aí as meninas, né, que são responsáveis da evangelização, têm o contato com cada um. Todo mundo que passa o telefone tem liberdade de passar. Toda semana ali, ó, oi, tudo bem? E aí, como você tá? Ó, a gente vai passar de novo na rua, você quer vir aqui rezar? E aí, tudo mais, né? Começamos esse ano essa evangelização, faz um ano dessa evangelização, né? Estamos no processo de pastorear. Mas eu acho que o mais forte, Guto, é pensar
meia hora, 1 hora na presença de Deus. Sim, O nosso Deus é sim. poderoso e Ele faz o que Ele quiser. Ele planta a semente, Ele que vai regar depois. E a gente ali é só servo inútil que está fazendo o que precisa fazer, sabe? Entre as que já passaram, a maioria recebe e volta, recebe a grana mesmo, elas recebem, ou algumas dizem assim, não, olha, não precisa mais Sim. pagar, e eu vou, volta e tudo, mas, e depois, eu queria vir de novo. Como que é, assim, o resultado da situação Sim. no final? Olha, muitas dizem que já foi pago pela oração, pela acolhida, pelo amor. Muitos recebem também. Algumas, No final. algumas falam até com vergonha, assim, eu preciso do dinheiro, né? Mas às vezes é porque tem que pagar a comissão, às vezes, do cafetão, a Exato, maioria exato, das vezes, né? exato. Do cafetão, coisa em casa, realmente muitas vivem em situações muito precárias, né? Então a gente está tentando fazer esse trabalho também de chegar até a casa delas, né? Claro que é um processo, né? Tem um travesti que ele já sabe o caminho de casa, fala quase todo dia com a missionária. Inclusive, ela foi um dia tomar café na casa dele, esses dias, né? Foi tomar café com ele na casa dele, conhecer a casa, ver a realidade que ele vive, né? Então, muitos já sabem o caminho da nossa casa e manda mensagem para a gente. Gente, quando tiver um louvor aí, quando tiver um grupo de oração, até falei isso nas últimas vezes, né, para a Meire, falei, nossa, se a gente tiver algum grupo aqui, alguma coisa, com certeza vem. E muitos católicos que lembram da infância, a gente estava conversando na mesa com um dos travestis, e ele falou, nossa, minha mãe ama Canção Nova. Olha só. Aparecida do Norte, né? A gente até falou, vamos fazer uma excursão Aparecida com vocês? Vamos, acho que as meninas vão amar. A gente falou para ele, né? Propaga então na rua aí, que nós vamos um dia fazer uma excursão, né? Então vai se criando, Sim. sabe, essa Eu vi familiaridade. que o Padre João disse que ia ter um encontro, ou já teve, com 100 e tantas prostitutas. Isso é verídico? E que já aconteceu ou vai acontecer? Sim, a gente está no processo para acontecer. Foi Certo. uma dessas, não dessa evangelização específica, mas em São Roque ela fez o Thalita Cum, era garota de programa, e ela viveu uma experiência fortíssima. Ela até falou assim, Certo. ela tem um vídeo que ela fala assim, como é que não me apresentaram isso antes? Esse amor de Jesus, dessa forma, que eu não conhecia, né? E ela tem um grupo, mais de 100 garotas de programa do WhatsApp. E ela começou a contar, gente, fiz uma experiência e algumas começaram, eu também quero fazer. Nossa, como assim? Então, a gente está se preparando em nome Para o de primeiro Jesus. encontro. Thalita Cum para as garotas de programa. Nossa. Em nome de Jesus, reza, gente, intercede para que isso aconteça. Que coisa belíssima. Eu imagino quem está em casa, né, nunca imagina uma coisa dessa. Mas a Lília agora mora nessa casa, experimenta isso semanalmente, ou quase que todos os dias. Mas eu queria fazer aqui duas considerações. Sim. Para quem está em casa, ou alguém que vive essa questão da homossexualidade, depois isso aqui vai chegar, isso aqui depois vai vir muito peso para suas costas. Amém. Né? Pode vir. Pode vir. Depois o Instagram é Lilian Blanda, Blanda. _, isso. Blanda é seu sobrenome? É meu segundo nome. Segundo nome. Lilian Blanda. Isso. Underline. Underline. Lilian Blanda, underline. Eu vou falar também daqui a pouco um pouco sobre o acorde, né, que vale a pena todo mundo conhecer. Tem músicas belíssimas que precisam ser mais conhecidas, na minha opinião. Tá? E, nesse caso, vamos lá. Existe um percurso que foi feito. Sim. Você vive a homossexualidade, conhece Jesus, entra na comunidade e escolhe o celibato. Mas tem gente que vai ali, vive a homossexualidade, ama Jesus, né, conhece até, mas o resumo, né, as pessoas que estão acompanhando e podem pensar assim, então, e aí? É sempre a mesma conversa? Só existe caminho para um homossexual na igreja se ele escolher o celibato? A gente vai parar aí mesmo? Não tem mais jeito? Não tem um espaço? Porque ela achou e vive o celibato e está tudo ok, por Jesus eu vivo isso. Sim. Né? Mas o que falar para aqueles que não vão tomar essa decisão, mas ao mesmo tempo precisam ser amadas, como a sua tia fez, né, e precisam ser conduzidas. E se chega pessoas a você, né, com essa vivência,
E como que você age nesses casos? Sim, sim. Eu sinto, assim, pergunta boa, né? Ótima pergunta. Uma Eu pergunta amo, boa. ótima. Pergunta boa, ótima. Eu sinto, assim, que... Eu sempre, quando falo para alguém da minha história, eu digo a ele, assim, olha, meu caminho não quer dizer que vai ser o seu, né? As escolhas que eu fiz, não, pode ser que o jejum que eu fiz não dê certo para você, né? As orações que eu fiz, né? Cada um tem um caminho, né? O que eu aconselho? Se você realmente ama Deus, né, e se encontra nessa condição, se aprofunda nele. Esse é meu conselho para todo mundo. Intimidade com Deus. Por quê? Só Ele vai dizer para você quem você é. Só Ele vai profundamente dentro do teu coração mostrar a sua filiação, o quão amado você é, o quão filho você é. Então, eu acho que a gente já tem uma resistência logo de cara, né? Porque, nossa, porque as pessoas... A gente para muito nisso. As pessoas, porque a igreja, porque não sei o quê, né? E a igreja são pessoas, não adianta, né? Então, ao invés de você parar nesses obstáculos, eu acho que Jesus vale muito mais a pena, sabe? Às vezes eu entendo muito, né? Porque os olhares já são difíceis, né? Como eu falei, falas são difíceis, né? Talvez uma postura que você já sente isso. Então, eu aconselho, assim, você que vive nessa condição, mas ama muito a Jesus, se aprofunda nele, independente do que você sente externamente das pessoas, né? E não adianta, né? A vida em comunidade tem os seus, claro, dificuldades, né? Cada um de um lado, cada um de uma cultura, cada um de uma criação que se encontra para viver em comunidade, né? Mas o Pentecostes, o Espírito Santo desceu na família reunida. Então, assim, claro, né, encontrando ali o ambiente que você se sente encontrado, talvez um carisma dentro da igreja, talvez um grupo de oração. E olha, Guto, conheço muitas pessoas de grupo de oração, sabe, que amam o grupo de oração dela e foram fazendo esse caminho de Deus, de intimidade. Então, medita a palavra, né? Mesmo conselho que a gente daria para um heterossexual na vida com Deus, Isso mesmo. a gente vai dar para um homossexual. Então, medite a palavra, sabe? Faça adoração eucarística, né? Então, procure se aprofundar, procure se conhecer, conhecer mais a Deus, porque o autoconhecimento é que vai nos levar na vocação e aonde Deus quer para nós. Porque nada é à toa na nossa vida, sabe? Eu já chorei muito contando meu testemunho, porque eu digo do afastamento dos meus irmãos, né? Eu perdi a adolescência dos meus irmãos. Quando eu cheguei, eles já estavam grandes, né? A infância e ali a adolescência deles, né? Então, só eu sei o que eu perdi no mundo, sabe? Eu faço a balança e a conta não bate, não. Eu perdi muito no mundo, muito, que não volta mais. Mas quando eu encontrei a vida com Deus e fui conhecendo mais a Deus, e muito mais do que pessoas, né? Meu caminho, pessoal, foi isso. Não foi as pessoas que falaram, Lilian, você pode não fazer isso? Essa roupa. Não, foi intimidade. Eu lembro que na consagração à Nossa Senhora, que eu fiz, tem aqueles 12 dias de desapego do mundo, né? Nossa Senhora, eu senti ela falando para mim assim, você vai fazer 12 coisas. Eu vou te mostrar o que você vai desapegar, Lilian. Aí eu, tá bom, fui anotando. E tinha lá roupa, cabelo, tinha um monte de coisa. Então, eu fui me moldando conforme Deus... Então, até a vocação. Não é que eu pensei assim, fui homossexual, então é isso aqui, né? É o celibato. Então, não, é muito mais que isso. É um encontro, é um chamado, é uma eleição de Deus. Então, é um encontro profundo que eu fiz com Deus e eu entendi. Então, não é que eu encontrei o fim ali, né? Esse meio que me leva para Deus... olhando a minha vida e falando, só resta isso aqui para mim. Como também tem missionários, né, inclusive da Aliança de Misericórdia, que viveu na homossexualidade e hoje ele é casado. Então, o caminho que ele fez também, lindo. Né? A gente foi amigo, inclusive, na época que até ele não dizia para todo mundo, né? Ele me contou e, eu confidenciei aquele coração que era um tesouro. Né? E hoje ele tem falado nos testemunhos dele. Né? Então, ele casou, vive a vida casado. Né? E todo o processo que ele viveu foi a mesma coisa, intimidade com Deus. Né? Então, se você vive nessa condição e ama Jesus, então ama mesmo, sabe? Ama, entra profundamente, conhece mais, né? Não para só na capa da igreja, né? E eu sinto assim, né? Deus me chamou também, Guto, para também levar amor, sabe? Para também propagar esse amor entre nós, né? Para a gente acolher as pessoas, né? Não estou dizendo, vai virar uma farra, vamos acolher o pecado. Não estou falando disso. Mas acolher a pessoa, sabe? Antes de eu pecar, sabe? Eu tenho um coração.
Antes de eu ser o pecado, a gente já julga a pessoa, já chama ela pelo pecado dela, né? Então, olhar para cada ser humano que tem um coração ali dentro, sabe? Eu penso também no ponto do acolhimento que você teve, por exemplo, com a sua tia, porque talvez algumas pessoas não concordam com esse pensamento ou com essa consideração, e você também pode ajudar. Mas, assim, a partir do momento em que você não acolhe, existe uma grande probabilidade dela se afastar. E se afastando, ela vai procurar Quem uma acolha. família. Sim. Né? E, geralmente, a própria comunidade LGBT ali, ela vai acolher bem pra caramba. Só que com isso vai vir a balada, com isso vai vir a droga, com isso vai vir a bebida. Não estou falando que todos os homossexuais estão propensos a isso. Mas no ciclo de amizade, de ali ter 10, que também foram rejetados, isso vai gerar revolta, isso vai gerar vontade de beber, isso vai gerar vontade de usar droga. Eu não estou dizendo que todos os ciclos de amizade homossexuais fazem isso. Mas a partir do momento em que você precisa estar unido, para todo mundo falar a mesma língua, para todo mundo externar muitas revoltas, muitas dores, muitos traumas, existe uma grande probabilidade de você ir para balada gay, para parada, para não sei o quê, e ali você vai ter contato com muita coisa. Então, eu acho que a maior dificuldade da falta de acolhimento é porque a pessoa vai procurar onde ser acolhida, e aqui não vem só o acolhimento, vem a maioria das vezes tudo que como é que eu posso dizer? Relativamente natural que venha de um grupo de pessoas que sofrem por não serem acolhidas. E ali vai vir tudo que eu já falei, não é? Seria mais ou menos assim? Também você concorda nessa linha? Concordo. Eu achei, assim, na minha história, crucial o que minha tia fez. Claro. Foi difícil para ela? Foi, ela pagou o preço, né? Demais. Porque minha família, por outro lado, pensou, lá, o que ela está fazendo? Olha só, né? Está colhendo a Lília ali, tudo que ela tem vivido, ela concorda, né? Mas o interessante é que depois eu descobri por que minha tia fez isso. Ela foi descobrindo que eu estava me afundando nas drogas. Então, ela pensou, bom, do mal menor, eu vou tirar ela das drogas, né? E aí, então, realmente, dentro da casa dela era cigarro. Não ia usar droga na casa da minha tia. Né? Comecei a diminuir os rolês, porque meu tio indo preso, eu precisei cuidar também da casa ali. Então, meio que as drogas eu fui diminuindo, não parei totalmente, mas já não estava aquele descontrole que eu estava antes de morar na casa da minha tia. Então, foi a tática que ela usou. Se ela sabia o resultado que ia ser hoje, que eu sou uma missionária celibatária consagrada, que eu ia me encontrar com Deus, ela só me amou. Sabe? Ela não esperou nada em troca. Eu acho que mais profundo disso, você amar alguém sem esperar nada, né? E quando eu converso também com jovens, né, eu deixo claro isso para eles, sabe? Primeiro eles precisam então entrar, precisam conhecer, aos poucos, não é um. Claro que a graça de Deus é Deus, Verdade. né? A gente foi fazer uma evangelização em Paraisópolis, né? Esses tempos lá no baile funk, né? Passei pelo baile funk, aquele paredão, tudo mais, desci a rua, encontrei com um cara, né? E aí a gente começou a conversar, ele logo de cara, vocês são de igreja, né? Eu falei, somos. Ele já fez uma cara torta, né? Aí ele falou assim, olha, nada contra vocês, não, viu? Mas eu tenho um trauma da igreja, né? E ele começou a falar, né? Ele ficou por meia hora falando os traumas, que ele não concorda, a escravidão, um monte de coisa, né? E minha mãe, inclusive, um pastor xingou minha mãe dentro da igreja. Foi aí o ponto de ferida dele, né? Quando aconteceu isso, e ele pegou a dor da mãe e nunca mais ele foi na igreja. Inclusive, ele tem aversão. Só que a gente escutou ele, Guto, por meia hora. Não contestamos nada. Ele falou coisa ali que dava vontade de... deixa eu só falar. Peraí. E a gente escutou. Quando ele parou uma hora, ele olhou para nós, assim, olhou bem para mim e falou, vocês vão me ouvir? Eu falei, eu reservei essa noite para te ouvir, pode falar. Aí ele, tá bom, continuou. Mas meia hora, né? Quando ele terminou, Guto, ele falou assim, quem são vocês? Quem são vocês, né? Eu quero conhecer que igreja que é essa de vocês que formou seres humanos como vocês. Olha, quanto tempo que eu não falo de igreja, mesmo que sejam minhas opiniões, em minha revolta, mas vocês estão me ouvindo, eu só escuto que eu vou para o inferno,
que eu sou isso, que eu sou aquilo. É isso que eu escuto hoje em dia da igreja, né? Então, depois que eu fui lá em Paraisópolis e escutei uma coisa dessa, né, eu trago para esse assunto também, sabe? Eu acho que a gente precisa conversar, dialogar com as pessoas, escutar as pessoas. Todos nós somos feridos, né? Talvez o pecado exposto, né, deixa a gente assustado, né? Mas quem não tem pecado, que tire a primeira pedra. Verdade. Né? Então, a gente precisa dialogar mais, sabe? Essa coisa que minha tia fez. Então, não adianta eu abrir meu coração para minha tia, meu relacionamento. Ai, tia, nossa, acho que eu estou desconfiada disso. Não, filha, ó, mas isso. Curas que eu vivi com a minha tia ali, de falar para ela de um relacionamento meu com a menina. Entendeu? Então, teve uma jovem que eu acolhi ela também, eu fui conversar com ela, e a gente se conhece por quê? Ela namorou uma menina que eu namorei. Sim. E fomos conversar, antes mesmo dela conhecer a igreja, ela era da Umbanda, do Candomblé, e eu falei, vamos bater um papo, né? E eu falei, como é que é a diferença? Eu não sei. E comecei a entrar nos assuntos dela, ela começou a me contar, e eu me empolguei com ela, e fomos conversando, e ela, e você, como é que foi? Aí contei, ela perguntou, né? Falei, foi assim, tal. Ela, nossa, a fulana sempre falou de você, e eu escuto uma música sua. Toda vez que eu não estou bem, eu coloco tal música para ouvir. Aí eu falei, Deus, você já antecipou. E eu falei para ela assim, posso fazer uma oração por você? Aí já estava o caminho aberto, primeira conversa. Ela falou, claro, peguei violãozinho, cantei uma canção, rezei com ela, convidei ela para o Talitha Kum. Ela foi para o Talitha Kum. No primeiro dia, a gente fala ali das seitas, de várias coisas, né? E aí, no final do dia, ela falou, ai, Lilian, eu queria conversar com você, tenho dúvidas. Eu falei, faz assim, volta amanhã, participa amanhã e a gente conversa. Ela foi e teve um momento do Espírito Santo que ela repousou e Jesus respondeu todas as dúvidas dela. Hoje, ela está no vocacional da Aliança de Misericórdia, parou de ir no candomblé, parou com a homossexualidade, parou de se envolver com as meninas, parou de fumar cigarro, que foi assim a última coisa que foi super difícil para ela, e hoje está se encontrando, entendeu? Está se encontrando. Eu falei para ela fazer alguma coisa? Eu não. Jesus que se vire, né? A gente faz ali só a entrada, né? Mas Jesus foi ministrando no coração dela, sabe? Através de uma conversa aqui, ó, como um podcast. Eu fiz um podcast com ela e hoje ela está no vocacional. Que show. Pessoal, eu queria convidar você a conhecer. Vai lá no Instagram da Lilian Blanda, _. Também conhecer a Aliança de Misericórdia, tá certo? Vai lá no Instagram, conhece tudo, procura o vocacional, se você sente uma atração por esse carisma tão especial. Mas conhecer também o Acorde, que é onde a Lilian canta, além de fazer essa missão na casa, como a gente falou, também tem toda a missão do Acorde, né? Ela, Sim. o Kaique e os outros. Quem é a outra? Michele. Aqui está aí, né? Isso, a Michele e o Miquéias. A Michele, que também é uma história, ela mora no meio da favela, evangelizando... A Michele, não. Não é a Michele, não? Não. Aqui está aqui, como é o nome dela? A pequenininha? Desculpa, a pequenininha, meu Deus. De macacão hoje que está aqui? A moreninha? A que está cantando com vocês aqui? Não mora na favela, não. Não, mas não é ela que estava na... Não, é a Rúbia, desculpa, perdão. A Rúbia estava na live, né? A Rúbia que mora, né? Isso. Tá. Confundi, desculpa. Bem. E, assim, vale a pena você conhecer as músicas. Ela vai cantar um trechinho que todo mundo mais, né, se envolve e tal. Mas tem músicas lindíssimas. Então, Spotify, YouTube, você vai lá e conhece. A gente vai terminar escutando. É um trechinho. Eu acho que o YouTube vai pedir direitos autorais, porque eles subiram pelo ONRPM, não é? Sim. Então, mas depois a gente silencia. Mas quem está assistindo vai ter a graça de escutar no podcast um pouco disso tudo. Então, eu quero agradecer muito. Foi sensacional. E desculpe se eu apertei um pouco. Não, imagina. Mas, eu gosto, eu acho que é uma oportunidade boa para falar. Claro. E fala o que você quiser, vamos terminar. Sim, olha, eu deixo o meu coração aqui, né, para cada um que está assistindo, e eu deixo assim totalmente disponibilidade da minha vida, da minha comunidade também, né, para você que está assistindo, família, mãe. Eu sei que tem muitas dores, né, família sofre muito com isso, né, então me deixo à disposição e também a minha comunidade para qualquer conversa, né? Estou super disposta. Meu ouvido aqui é maravilhoso para ouvir, viu, gente? Então, pode mandar mensagem lá no meu direct do Instagram, né? Como o Guto falou, Lilian Blanda _.
Manda uma mensaginha. Talvez você jovem tem sofrido muito, não sabe por onde ir, que caminho ir, está confuso, né? Vamos conversar, né? Vamos conversar. Me coloco aberta e olha, ame a Jesus que vale a pena. Esse caminho, Guto, vale a pena demais, sabe? Eu me encontrei de uma forma, né? Esse amor fiel que eu tanto busquei, né? Preencheu tudo. Não foi à toa, ai, nossa, parou com a balada, parou com a droga. Por quê? Porque Deus preencheu, né? Não senti mais falta. Então, vale a pena, vale a pena, vale a pena pagar o preço por Jesus, né? Ele pagou o preço por nós, a gente agora paga o preço por Ele também na nossa vida. E aí, trechinho da música, então. Vamos lá. Olha, muito obrigado a você que esteve conosco. Coloca aqui nos comentários o que é que você achou, tá certo? Você pode colocar, sei lá, eu quero conversar com você. Mas coloque aí a cidade de onde você assiste agora o nosso podcast e também o que é que você achou aqui da nossa conversa enquanto a gente encerra com a Lilian cantando aqui uma música. De quem? Essa daí é de quem? Essa é da Michele. Da Michele. Que canta no acorde. Que canta com vocês. E essa música que, para mim, é uma das músicas que mais expressam aquilo que esses jovens da Aliança de Misericórdia vivem com muita coragem, com muito amor. E muito obrigado. Obrigado à Aliança também, que é minha casa, é um lugar que eu amo e que, naturalmente, eu mergulho a minha vida também na Aliança. E vamos lá, vamos escutar. Obrigado ao Janaílson, né, que está aí. Está com fome, não, né, meu filho? A cara dele. Mas valeu muito, muito a pena. A gente termina com que eu seja corajoso enquanto você coloca a cidade de onde você assiste. Aleluia. E o que é que você achou da nossa conversa hoje aqui no nosso Santo Flow. Vamos escutar, vamos lá. Bom, essa canção você encontra então no YouTube, no Spotify, só colocar acorde com i no final, você já acha lá. Eu vou cantar um trecho que para mim é muito significativo. Então, para você, né, que tem sofrido, para você que está precisando aí de um alento no coração, escuta essa oração. Essa oração é do Papa Clemente, né, e a gente transformou ela em uma canção. Então, que você seja corajoso. Em nome de Jesus. Que eu seja corajoso no perigo, prudente nas decisões, paciente nas tribulações. Deus acende um fogo novo em meu coração. Quero ser teu instrumento em toda e qualquer situação. Que eu seja corajoso no perigo, prudente nas decisões, paciente nas tribulações. Deus acende um fogo novo em meu coração. Quero ser teu instrumento em toda e qualquer situação. Força e coragem, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Olha, eu quero avisar também que a partir de amanhã, já esse episódio você pode escutar em Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, em tudo quanto é buraco por aí. E também no YouTube, daqui a pouco já vai estar, se você pegou só o final, alguma parte para você escutar tudo de novo. E muito obrigado. Um beijo no coração. Obrigado, Lilian. Vamos lá, né? Eu que agradeço, Guto. Vamos, coragem. Foi show. Valeu. Obrigada, viu? Valeu. Que alegria. Tchau. Deus abençoe. Fiquem com Deus.